Começa mais um MestreCast. Hoje estamos com um convidado muito especial aqui para falar com a gente o futuro da educação. O nosso mestre hoje é um mestre em aprovação. Ele é o fundador da A-Mentoria, que é a maior rede de mentores para ter aprovação no vestibular do Brasil. Eles têm mais de 120 mentores que são aprovados em medicina, ou seja, são experts já no assunto, e já ajudaram mais de 5 mil alunos através de mais de 25 mil mentorias. E estão aí, cara, trazendo um resultado maravilhoso, cara, por ser referência. O método é uma coisa bem inacreditável no sentido que qualquer pessoa consegue entrar, não tem um puta filtro igual na maioria das escolas, que tem uma baita aprovação, e mesmo assim eles têm 10% de aprovação. Então, de 5 mil pessoas que fazem a mentoria, 500 já passaram em faculdades federais de medicina. Assim, um resultado inacreditável com vocês, Pedro Gesteira. E aí, turma, prazer estar aqui no MestreCast com esses dois mestres aí, o Alexandre e Felipe, eu acompanho de muito tempo, então muito bom poder compartilhar com vocês essa trajetória e o que a gente está fazendo aqui na AM, cara. Esse nome é a mentoria, né, mas o apelido carinhoso, a comunidade toda chama de AM. Esse 3% aqui, inclusive, é a logo da nossa comunidade, porque a gente ajuda o aluno que quer entrar em medicina a fazer parte dos 3% dos candidatos que conseguem uma vaga para medicina em uma faculdade pública, federal ou estadual. A gente tem, em média, hoje 150 mil candidatos por ano que aplicam no SISU, que querem uma vaga de medicina para 5 mil vagas em faculdades públicas, né, estaduais ou federais de medicina. Então, só 3% consegue por ano. E a gente ajuda a turma a entrar lá. E eu sei que nesse mercado, cara, é muito competitivo, vocês vêm tendo esse crescimento, mesmo sendo uma empresa mais nova, sem tanta tradição, por causa dos resultados incríveis que vocês vão 100%, tendo, né? 100%. E vamos começar com pergunta quente então, cara. Quando você está falando de aprovação em prova, cara, qual que é a vantagem desleal que um aluno pode ter, que quem não faz não tem a menor chance de passar? Foda, muito bom você começar por aí, assim, para quem não me conhece. Eu passei para medicina na UFRN, então responder essa pergunta é algo que eu adoro, porque a mentoria surgiu disso. Você passou direto do terceiro? Não. Assim, a mentoria ajuda hoje justamente para isso, porque, cara, todas as cagadas que eu cometi que me impediram de passar do terceiro, a gente resolve hoje. Eu dei muita cagada, cara, tive um burnout no meu segundo ano, assim, fazendo tudo errado. E aí onde está a vantagem desleal, na sua pergunta. Cara, o vestibulando é normalmente alguém muito imaturo, adolescente, né, final de jornada ali de colégio, muita ansiedade por tanta coisa acontecendo na vida, cara, puberdade, tudo de uma vez. E uma baita decisão de o que é que eu vou fazer na minha vida. E normalmente a gente tem no Brasil assim, uma cultura de estudos muito, muito fraca. O brasileiro ele não é estudioso por cultura, como você vê em vários outros lugares do mundo, né? E aí isso acaba gerando uma pouca base pedagógica, cara. O aluno não é bom em matemática, não é bom em português, e chega no final do ensino médio tendo que virar um crânio nisso. E aí o que é que falta para esse aluno? A vantagem desleal é esse cara ter individualização no processo. Porque as lacunas que esses alunos têm são muito diferentes de caso a caso. Pô, assim, foi a minha situação. Eu era uma porta no que eu mais precisava para a medicina, a parte de ciências da natureza e matemática. Eu sempre fui muito bom em história. Acho que contador de história, né? Sempre peguei muito a parte de história rápido, fácil, aprendi toda a sequência inteira. Enfim. E, cara, quando eu cheguei no meu terceiro ano, como tinha a prova gigante, a prova do Enem, eu estudava da mesma forma. História, que eu já era bom a vida inteira. Cara, eu estudava gramática. Entendeu? Gramática nem cai na prova, Eu estudava ditongo, tritongo. Cara, real, assim, eu fazia lista disso, entendeu? Lista de geografia física para fazer uma prova do Enem. Ou seja, me faltou individualização. O que a gente resolve hoje na mentoria é, cara, de pegar o aluno, senta numa mentoria individual, conecta ele a um mentor individual, que acabou de passar, como você falou, para a medicina, e, bicho, é quase uma consulta médica ali. Rola uma anamnese mesmo, do mentor analisar aquele aluno, fazer pergunta, é um método bem socrático até, a gente tem todo esse playbook estruturado, né, para o nosso mentor. E, cara, o mentor vai descobrir, fazer o raio-x de quem é aquele aluno. Feito isso, ele vai construir o planejamento pedagógico daquele aluno, de definir a rotina do horário de estudo semanal, as metas para o primeiro mês, e aí vai. Então, assim, essa vantagem, bicho, ela é completamente desleal, porque você pega um candidato que está estudando por conta própria, cara, todas as decisões que ele toma é com base, assim, fonte, voz da minha cabeça, né? Tipo assim, eu acho que isso é melhor porque eu vi um vídeo no YouTube e ele vai construindo dele. Só que aí você vê, esse candidato que está sozinho, ele tem que planejar o que ele vai fazer, então ele já gasta uma puta energia planejando o que ele vai fazer e executar. E aí a energia que ele tinha para executar, ele já gastou planejando, muitas vezes. Aí você entra numa espiral gigante, muita procrastinação, porque esse aluno planeja, executa mal, aí replaneja, executa pior, e aí ele vai só perdendo performance. O aluno que tem um mentor, bicho, tipo, ele voa, porque ele só está preocupado com uma coisa, executar, entendeu? Pedro, a gente sabe que as pessoas aprendem de forma diferente. Como que vocês conseguem diagnosticar a melhor forma de aprendizado para cada pessoa? Bicho. Essa é uma excelente pergunta. Assim, a teoria das múltiplas aprendizagens, né, de Howard Gardner fala muito sobre isso. O que a gente faz hoje na mentoria é ajudar esse aluno a, embora tendo sim, as suas múltiplas aprendizagens, conseguir ir para um método que a gente consegue mostrar que tem mais respaldo quando se trata de avaliação a nível de Enem ou vestibular.
E aí é onde a nossa plataforma ajuda o aluno, porque, cara, por mais que a gente tenha, vai lá, suas múltiplas aprendizagens, seus formatos diferentes, esse aluno, ele vai chegar na prova do Enem para realizar uma prova com 90 questões, ou um vestibular da FUVEST com a primeira fase 90 questões. Então ele vai ter que fazer, cara, questão, assinalar o X na alternativa correta, interpretar a questão rápido. Então a gente busca sempre respeitar as múltiplas aprendizagens do aluno, mas ensinar esse aluno, diferente do perfil que ele tem, até falando de neuroatipias também, sabe? Seja um cara com TDAH, seja um cara até com algum grau de autismo mesmo, a gente ajudar esse cara a aplicar o método que mais gera resultado para a prova, né? Quando prova avaliativa mesmo. Que no final do dia, o que a neurociência tem mostrado muito, cara, assim, é o microlearning e o active recall. É você conseguir fazer um estudo mais fragmentado, mais picotado, em que você pega as competências, vai lá, os assuntos mesmo, né? Assim, a matriz de química, física, biologia, matemática, e você vai estudando ela em etapas, com muita questão. Então, cada aluno vai... Vamos pegar os termos que você falou, cara. Então, vamos falar primeiro do Active Recall. O que é o Active Recall? Maravilha. É quando você coloca esse aluno para, após uma aula, após um evento que a gente chama na metodologia da M e na neurociência como um todo, né, de codificação. Esse aluno ele precisa sempre ser exposto à codificação, cara. Ele tem que, tipo assim, o aprendizado ele tem que partir de algum lugar. Ele não vai aprender por osmose, ele pode até aprender sozinho, enfim, sendo autodidata, lendo. Mas o que a gente mais sugere para o aluno é, cara, vai assistir uma boa aula. A gente, inclusive, tem um conteúdo completo de química, física, biologia, matemática. São professores seus? São professores nossos. Todo o conteúdo é próprio da mentoria hoje. Uhum. E aí esse aluno entra, na plataforma ele vai ter a aula do conteúdo. Essa aula já bem construída dentro da perspectiva de microlearning. Então, cara, a gente vai dar um assunto de geometria plana, cinemática na física. Então ele vai ter tudo muito bem quebrado ali. Tipo, a primeira aula vai falar de velocidade, a segunda de aceleração, a segunda de deslocamento, tudo quebradinho. Aula de 10, 15, uma aula grande na plataforma vai ter 25 minutos. Qual é a importância do microlearning hoje? O que você vê em resultado de engajamento, aprendizado? Principalmente engajamento, cara. Sim, principalmente engajamento. A tese da mentoria, inclusive, é muito essa, de permitir que o aluno seja mais engajado no processo. E quando eu dou uma aula mais curta, a aula mais curta ela vai ser mais bem deglutida, né? O aluno que, cara, a gente sabe, o aluno hoje não passa mais de 7 minutos, né? Tem muito estudo que fala sobre isso. Capacidade máxima da atenção de um jovem hoje é passar 7 minutos focado em uma tela. Focado em um conteúdo, assim. Deu 7 minutos, cara, já caiu a dopamina ali da fenda sináptica, ele já perdeu a atenção de onde ele estava e voou. Então, assim, a aula tem que ser muito rápida. A gente faz essa aula rápida para esse aluno, aí ele sai da aula e vai para uma lista de questão. A gente fala muito para o aluno, e a plataforma ajuda isso, né? Para ele não trabalhar uma aula pausando para anotar tudo. Então é tipo, bicho, vai no pau aqui, dá play, fica lá focado, anota o mínimo possível, 2 canetas só anotando o básico. Tu vai terminar a aula, tua cabeça vai estar, puta, bicho, o que é que eu vi agora? Aquela sensação meio de branco, né? De tipo, caraca, nem lembro o que eu vi. Isso é muito normal. Aí é onde entra o Active Recall. Porque a gente já deixa logo na sequência o que a gente chama de QTQ. A gente manda o aluno para a aula e a primeira etapa pós-aula é o QTQ, que é o questão, teoria, questão. É um dos grandes símbolos da nossa comunidade, é o QTQ. Porque no que ele sai da aula e é exposto direto a uma lista de questão bem curta, focado só naquela aula, cara, ele vai fazer o Active Recall, que é basicamente uma rechamada ativa, na tradução literal, de, cara, peraí, acabei de ver uma aula, bicho, o que é que eu vi nessa aula? Aí ele força. O aprendizado ele depende totalmente desse processo. Quando a gente força o cérebro a lembrar de algo que a gente viu num intervalo de tempo curto, o que é que você está fazendo? Você está mandando uma mensagem para o seu cérebro de que aquela informação que você acabou de consumir, que está no seu hipocampo, região de memória de curto prazo, ela tem um alto valor agregado. O cérebro faz um cálculo básico assim, de economia de energia. Porra, essa informação está no meu hipocampo aqui. O que é que o cérebro faz normalmente? Com quase tudo que a gente vê, cara. Joga fora. Você vai dormir, ele joga fora. Porque ele pensa, porra, rumo de lixo que tá na cabeça desse maluco, vou jogar fora, que ele não precisa disso para economizar energia. Não. Graças a Deus que ele faz isso, né, velho? Obrigado por falar isso, cara. Perfeito. Ainda joga fora todos os traumas, todas as não, coisas ruins. Não, mas exato. É exatamente isso, cara. Tu já viu sobre isso, que a galera fala que é por causa disso que a galera tem mania de voltar com a ex-namorada? Porque você esquece tudo que é ruim, tá ligado? Você só fica com as memórias boas, tá ligado? Mas cara. E, esse seu comentário é excelente. Por que isso acontece? Porque a memória boa, ela traz uma ativação emocional muito grande. E um dos principais, a gente fala muito na mentoria, assim, a emoção é a cola da memória, é a cola do aprendizado. Então, o processo de, ao sair de uma aula curta, a gente já colocar o aluno nas questões, faz ele forçar o hipocampo de, cara, o que é que eu vi na aula, o que é importante? Uhum. Aí, cara, a sinalização é, porra, essa informação, sei lá, essa fórmula de física aqui, ela é valiosa. Vamos guardar ela, tipo, grifa ela aí no cérebro,
para que quando a gente for dormir, na etapa de sono REM, essa informação saia do hipocampo, vá para o córtex, porque ela é valiosa. Aí, para fechar o raciocínio, o que é legal. Na hora que ele pega a questão, cara, o que acontece? Vai lá, Ale, você numa lista de biologia, pode vir. Vai lá. Evolução das plantas, vai. Boa. Teve um vídeo da Cindra agorinha, né, sobre botânica, a questão da lei de botânica. Vai. Cara, quando você pega a questão, que vem aquelas palavras malucas, assim, não dá logo uma raiva? Fica, puta que pariu, que loucura é essa aqui? Tipo assim... Na prova do Enem, você tá falando? Em qualquer questão, cara, qualquer prova. O prova. glossário é terrível, um monte de palavra que nem serve pra nada, só pra te deixar... E a cara do Enem, né? Inventar palavra na prova, enfim, trazer palavras bem difíceis. Então, quando você tem esse feeling de, cara, que loucura, aquela raiva mesmo, assim, o estresse que as questões geram muito no aluno, aí volta no que eu falei, a emoção é a cola da memória, cara. Tipo assim, essa emoção atrelada àquele código, né, daquela aula, bicho... gera o aprendizado tipo assim, muito mais forte. E engaja mais o aluno, porque vai lá, ele pega a primeira questão, aí ele erra. Aí a gente faz isso na plataforma, né? Depois de cada aula de 15, 20 minutos, é uma lista de 5 questões, 5 no máximo. Ele errou a primeira, resolução em vídeo dessa questão, aí ele assiste, corrige a questão, aí vai para a próxima. Pergunta, é questão de vestibulares anteriores ou questões focadas? Questão de vestibulares anteriores, mas focadas nos temas, entendeu? Entendi. É bem construído assim. Aí a gente tem a parte de simulados, que aí tem questões autorais, questões inéditas, mas lista de questão a gente trabalha mesmo de bancas anteriores, enfim. E são questões abertas? Nas listas são fechadas para os temas da aula, entendeu? Não, aberto e fechado de múltipla escolha ou dissertativa? Não, perfeito. É sempre questão de alternativa mesmo. Então aqui é Enem, basicamente. Bem questão do Enem, é alternativa mesmo, ou primeira fase de vestibular, né? Aquela questão A, B, C, D ou E, entendeu? E aí o aluno, cara, errou a primeira questão, já fica com raiva, viu a resolução em vídeo e lembrou, cara, ele já fica super realizado, porra, entendi, vou para a próxima questão, acertou a questão. Então a gente já constrói a plataforma pensando nessa experiência mais gamificada, até de, cara, pensar no pico de dopamina mesmo do aluno, de, porra, fiz, errei, acertei, que processo legal. Então isso engaja o aluno na jornada. Pedro, você falou uma coisa que eu acredito muito para educação. Para mim é preciso despertar a emoção para aprender, o cara precisa estar envolvido, Total. Ele precisa ver progresso para sentir motivado a continuar aprendendo. Exato. Agora, como que você consegue de fato fazer isso? Assim, eu não consegui ainda visualizar de forma clara, assim, como que você consegue despertar essa emoção nele? É no progresso? Como ele consegue visualizar o que ele está aprendendo nas questões? Como que isso acontece na prática? Massa. Na jornada do usuário na plataforma, a gente coloca isso em diversos pontos. Assim. Na rotina do dia a dia, é na correção das questões. A gente leva esse aluno a um estudo muito ativo, né, de estar sempre trabalhando questão. Então, ele vê um pouquinho de aula, que é a etapa de codificação, e ele já vai fazer questão, a etapa de consolidar o que ele viu naquela aula. E a gente sempre trabalha de uma forma em que ele encontra uma questão que ele vai errar, nível alto, difícil, e logo na sequência ele já tem a resolução daquela questão e uma próxima questão que trabalhe o que aquela questão provavelmente, onde ele errou na questão anterior. Então, essa rotina de encontrei um erro, fiz a questão e errei. A resolução é a teoria. Questão, teoria. Na minha próxima questão, para eu fechar o QTQ, eu pego uma questão que eu vou acertar. Cara, esse processo vai engajando muito o aluno. E é pensado estrategicamente, né, a nível pedagógico, para que ele vá engajando ali. E aí isso é na rotina de dia a dia. Mas o que é legal, a gente trabalha uma gamificação com faixas para o aluno. Através dos simulados que ele vai fazendo, ele vai subindo de faixa, igual no judô, no karatê, para sair da faixa branca até virar aluno faixa preta. E aí ele vai tendo essas etapas, né? Assim, de dia a dia, resolução, e ao longo da jornada, todo mês ele muda de faixa, mais ou menos. E parece que você faz assim, o erro ali, ele começa a entender que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Cara, 100%. Ele vai errar, e eventualmente ele vai acertar. O maior mérito da plataforma hoje, e do mentor do lado do aluno, é esse, bicho. É tirar o medo desse aluno. Eu gravei hoje mesmo um vídeo pro YouTube falando sobre isso, assim. Eu não passei do meu terceiro ano, você até perguntou isso no começo, passei do meu terceiro? Não passei. Por quê? Porque eu era o típico aluno de ensino médio, que é um aluno medroso. Assim, ele tem muito medo do desconforto do erro. Então, só aula, porque a aula é muito gostoso. Pô, ver a aula é sensacional. Você escuta o professor sempre muito legal, então você acha que aprendeu tudo, e aí você acaba virando esse aluno que está só em aula o tempo inteiro e nunca pratica. E aí o mentor, cara, e assim, é louco, mas é muito importante ter alguém do lado do aluno para que esse mentor, cara, quase que acalente o aluno, é quase um apoio assim, emocional. Eu falar isso, legal. É quase um apoio emocional de aluno, mentorado, pô, faz parte. Foi a mesma coisa. Eu peguei simulado que eu fiz 25 acertos. Eu achei que eu nunca ia passar na minha vida. E, pô, hoje eu tô aqui fazendo medicina. Então, o mentor é muito essa figura, sabe? De apoio emocional para o aluno na jornada. Isso é bem legal. Eu acho que a gente falou aqui, né? Vale fazer uma distinção assim, cara. Como que você vê esse negócio de estudo passivo versus estudo ativo? Excelente, bicho. Cara,
no final do dia, é muito doido, porque estudo passivo quase nem é estudo, entendeu? É meio que passar tempo, entendeu? Cara, é Isso que é quase foda. não fazer nada, assim. Bicho, é não fazer nada, entendeu? O estudo passivo... O cara que acha assim, eu tô aqui, eu tô aprendendo, tô gastando tempo. É só pra consciência dele ficar tranquila. Somente, pô, e gastar dinheiro, entendeu? Assim, que, cara, na moral, aí... Parte meio polêmica aqui, mas eu falo com muito carinho, amor no coração, mas, porra... A turma do cursinho presencial acaba tendo muito um drive de aula demais, entendeu? De aula, professor no palco, o professor é tipo o herói dali. Mas, cara, não é. Pô. O aluno tem que fazer uma jornada individual, ele tem que ser ativo individualmente. Se você não coloca esse aluno para ir fazer prova, sentar sozinho... Meu pai foi meu grande mentor. A mentoria surgiu porque meu pai fez a mentoria comigo sem saber, sabe? Tipo, ele me colocava para fazer prova, me dava as provas, pô, prova de Enem antiga, de banca, dessas bancas que tem por aí. Qual a profissão dele? Cara, ele é autor fiscal. Então, o que é bacana aí? Ele foi concurseiro lá atrás, ele passou para autor fiscal no Rio Grande do Norte, cara, com 23 anos. Essa turma, só marmanjo e ele lá, né? Tipo, e aí, essa experiência deu um know-how muito bom de prova para ele. Uhum. Aí, com um pedaço, ele foi meio que o mentor do irmão dele, meu tio, irmão mais novo, que passou para a Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, quando eu cheguei nessa fase, meio que ele tava, tipo, porra, morrendo de saudade de mentorar alguém, entendeu? E aí, ele fez essa jornada comigo. E ele falava muito uma frase, cara, horas bunda. Bunda na cadeira fazendo prova, bicho. Não é vendo aula, entendeu? Que aí você tá deixando o tempo passar. Cara, entra por um ouvido e na maioria dos casos sai pelo outro, porque você não tem nenhuma etapa, nenhum evento de fixação pro seu cérebro, quando você fica só no estudo passivo. E é por isso que, tipo, o animal que estão fazendo na Sindra, a gente, tipo, trabalha muito com isso na mentoria de prova, bicho. No fim do dia, ninguém pode pensar pra você mesmo, cara. Você tem que parar, sentar a bunda na cadeira e pensar. Cara, excelente. Acho que é um pouco disso. uma ação tipo que só um você conselho, faz. às vezes, que eu peço pras pessoas na empresa. Cara, eu ouço muito que as pessoas vão falando, mas no Excelente. fim do dia eu tenho que pensar sozinho. Isso, pô. Se você não parar pra fazer esse exercício de pensar sobre aquela aula, pensar sobre aquela questão, por que o seu cérebro iria aprender, entendeu? Se tá sempre de mão beijada, porque esse é o input que uma aula passa pra gente. Tá sempre ali, é só dar play. Ou é só sentar e ver o professor falar. Então, você Mano, não aprende. trazendo um glossário aí simplificado, estudo passivo é que todo mundo Boa. faz, que você fica sentado a bunda na cadeira assistindo o professor, e aí chega a hora da prova, o que você faz? Você reza pra lembrar, né? E aí acaba não funcionando bem. Inclusive, você vai ver todo mundo que passa não faz isso, né? Faz o estudo ativo. O que é o estudo ativo? É você, cara, fazer uma penca de exercícios, ver o que você errou, aprender com os seus erros e focar nas coisas que mais caem na prova e que você mais está errando. E cada prova você vai aumentando cada vez mais o teu resultado. Você adicionaria alguma coisa aí, cara? Cara, nenhum, exatamente isso. Muito bom. Cara, e aí, nesse lado, assim, da aula, né? Você falou que você tem essa de, tipo, assiste a aula, faz a questão e tal, mas você falou que é questão, aula, questão, né? QTQ é isso? É questão, teoria, questão. Então, você faz uma pré-lista antes, Basicamente. que é, tipo, basicamente, você tá falando, cara, vou fazer uma lista do sofrimento aqui, né? Que eu vou errar tudo. Sai vou me da sentir um aula. Deixa eu merda. mostrar que você não sabe. É tipo esse conteúdo. É pedagógico, assim, é tipo... Te colocar no teu lugar, entendeu? Porque é normal o aluno sair da aula achando que ele é o monstro, pô. Achando que ele é o próximo Einstein, entendeu? Pô, entende tudo, isso assunto é muito fácil. Aí, cara, pega a primeira lista e faz, pô, peraí, calma, vamos respeitar aqui que, sei lá, ondulatório não é tão fácil assim. E aí isso faz o aluno ficar muito mais engajado no processo. É o QTQ. Cara, e você vê algumas oportunidades, assim, de melhorar ainda mais esse processo com tecnologia e Cara, tal? com certeza, né, assim, dando spoiler aí, a gente tá conversando muito com a Sindra por isso. Graças a Deus. Amém. Porque, assim, esse processo hoje, onde é que ele vai ficar ainda mais interessante? Especialmente permitindo que o aluno, após sair de uma sequência de uma lista, a gente consiga ver, vai lá, o assunto ele tem muitos códigos dentro ali, entendeu? Assim, ele é um grande mapa mental de muita coisa. Não é só a fórmula da aceleração com a velocidade, não, é tipo, é uma infinidade lá dentro. Onde que aplica, por que é importante, né? Tudo. As diferentes aplicações, acho que você foi num ponto muito mais, diferentes aplicações daquela fórmula. Então, quando você bota um aluno para fazer uma lista ali de, cara, 10, 15, 20 questões, e ele termina aquela lista, sempre dá para perceber onde foi a maior falha dele ali, tipo, qual é a aplicação daquele assunto que ele ainda não pegou. E aí você conseguir ter uma inteligência preditiva, mandando questões, sugerindo questões para ele a partir daqueles erros, de forma individualizada, é muito bom. Hoje, na mentoria, a gente trabalha mesmo com, cara, volume de lista e volume de simulado. Então, é mais no volume mesmo, os erros do aluno vão predizendo o que ele vai precisar. Aí ele sempre vai encontrar mais lista e mais prova. Mas dá para fazer uma curadoria ali para a inteligência artificial ou mesmo trabalho de dados, fazer uma leitura do que sugerir para que esse aluno vá construindo ali a sua sequência. Cara, vamos pegar essa parte da predição, né? Entrei na mentoria hoje lá, cara, pô, investi muito melhor do que investir em qualquer outro lugar esse dinheiro lá na mentoria. Cara, o que é a primeira coisa que vai acontecer aqui?
Qual que é a primeira coisa que você vai fazer comigo, aluno aqui? Para o aluno, né, ao entrar na plataforma. Cara, a gente vai te dar boas-vindas e te ajudar a escolher o seu mentor. Porque, assim, hoje a cereja do bolo da plataforma é esse acompanhamento individualizado. E quem são esses mentores? Boa, acho que a gente não falou muito sobre eles, né? Cara, hoje a gente tem a maior honra de falar que da nossa base de mentores, a maioria é ex-aluno da AM. Então, é um vestibulando que foi nosso aluno. O cara acredita, então, de fato, né? Cara, é muito louco, porque a gente brinca que a gente é o primeiro cursinho do Brasil que entrega um plano de carreira pro cliente, né? O cara paga, vira aluno, cara, escolhe um mentor, vira mentorado, e aí ele passa. A gente tem um método incrível, enfim, dá muito resultado e o cara passa. E aí, no que ele passa, ele pode aplicar para virar nosso mentor. E aí, assim, ele é um acadêmico de medicina, afinal, ele passou para medicina, ele vai começar a sua faculdade, vai lá. Está no primeiro período na Universidade Federal de Juiz de Fora, lá em Minas. E aí ele tá lá na faculdade, cara, tem muita aula, tem muita coisa na faculdade, tem liga, tem projeto de extensão, tem centro acadêmico, e ele acaba não tendo muito tempo disponível para fazer mais nada a não ser a faculdade. Só que ele tem conta para pagar. Cara, a medicina acaba gerando nos alunos um movimento de mudança muito forte, né? A turma tem que se mudar para ir para a cidade que passou. Nem todo mundo consegue passar na sua cidade natal. E aí, no que ele se muda, cara, é apartamento para alugar, são várias contas. E, pô, muita gente não consegue bancar com a família isso. Aí o cara ficou na situação de, porra, tô gastando uma grana, preciso pagar, mas não tenho tempo de trabalhar. Então, hoje, na mentoria, a gente tem essa, cara, assim, essa baita oportunidade para quem faz medicina, do cara virar mentor na nossa plataforma, ganhar uma grana legal por mês. Assim, nosso mentor vai tirar seus R$1.000, R$1.500 por mês ali na base. Mega flexível, né? Cara, faz o horário que dá. Essa que é a graça. Porque, assim, cara, adoro falar sobre isso. A quantidade de mentor que a gente tem, que, pô, trabalhava em restaurante no final de semana, trabalhava em festa no final de semana. Cara, fazia, assim, tudo que você imaginar, entendeu? Vendia brownie. É imenso. E a gente hoje tem esse cara tendo uma rotina super tranquila, dando, tipo, 4 mentorias no sábado, 3 no domingo, 4 no outro sábado. Então, ele vai distribuindo suas 20, 25 mentorias por mês da maneira mais flexível para ele e atendendo o aluno, que, porra, é algo que é muito gratificante para o mentor. Tipo, o mentor se vê no aluno, faz, porra, tô ajudando um cara que, tipo, eu lembro quando eu fui assim, quando eu errei essas coisas, entendeu? E, pô, pro aluno é incrível também, porque além de estar falando com uma pessoa que realizou o sonho dela já, né? Tal, bicho. E que tava numa situação parecida, então tem muita empatia rolando ali e tal. Sabe o que eu lembro, assim, que quando eu tava na verdade, no ensino fundamental, na 8ª série, eu queria muito passar no curso técnico da FMG. Minha professora de português, que era uma escola pública, eu sempre estudei escola pública, ela tinha passado. Ela era a única professora que, de fato, eu valorizava. Porque ela passou na universidade que eu queria estudar. Total, cara. Ela um dia olhou pra mim e falou assim, você vai passar, eu confio em você. Eu lembro que ela olhou no meu olho, cara, aquilo mudou tudo pra mim. Mano, o que mais você lembra da tua 8ª série, né? Talvez um dos únicos momentos nada, que você lembra, tá ligado? Isso me marcou profundamente, pô. Tipo assim, ela olhou no meu olho e falou assim, você vai passar. E assim, eu não tinha referência na minha escola, nunca ninguém tinha passado. Quando ela disse isso pra mim, eu acreditei, isso me empoderou muito. Foi muito mais, isso me deu confiança. E confiança é super importante pra que a pessoa vá mais longe. Assim, Cara, eu, né? inclusive, assim, pô, acho tudo que vocês fazem de método insano, mas, cara, esse negócio de ter os mentores que já passaram, acho que é a coisa mais transformadora da mentoria, 100%, assim, né? pô, 100%. Porque, pô, sei lá, supostamente você poderia aprender tudo no YouTube, tá ligado? Tipo, não é como Com se certeza. todos esses conhecimentos de educação fossem segredo, né? Você até Não contou são. aqui em público, né? Como é que Cara, é? a gente dá o treinamento no nosso YouTube. Tipo, o cara pode entrar no nosso YouTube, fazer o treinamento e entender tudo do método, virar mentor dele mesmo, entendeu? De graça. Eu acredito muito nesse valor da educação quando você consegue associar a tecnologia para personalizar o processo de aprendizagem, mas tem uma pessoa que acende a chama no estudante, ele vai atrás e fala, cara, eu acredito em você. O cara, você tem muito potencial aqui, mas você precisa ajustar essas coisas aqui. Total, Uma bicho, coisa é é ele isso. ler uma mensagem e falar assim, putz, você precisa melhorar isso. Uma coisa é uma pessoa que já passou por aquele processo e tá onde o cara quer chegar, falar isso para ele. Isso realmente é como a gente aprende na educação, um cara que tá lá. Isso muda, cara, isso muda o jogo. Eu adoro esse paralelo com o empreendedorismo, assim, porque a gente meio que... A gente leva o vestibulando, que é fazer medicina com uma parada 100% técnica. Inclusive, meu grande desafio na medicina foi esse, porque, enfim, cara, você não vai conseguir inovar muito na medicina, né? Já pensou em inovar numa consulta, inovar numa cirurgia, não tem como. E eu sempre me vi muito inventivo, assim, gostar de inovar. Mas a gente ensina o vestibulando, cara, a empreender, né? Ele tá empreendendo a jornada de estudos dele, ele tá ali ativo, aprendendo a jornada. Isso é muito foda, isso forma um médico muito melhor. E aí é onde a gente mais, cara, assim, mais vê. O aluno que fez a mentoria e passa, cara, ele entra muito diferente. E é muito doido, porque hoje a gente está conseguindo construir uma comunidade de alunos que entram na medicina pensando diferente, pensando de uma forma saudável.
Porque é clássico do vestibular de medicina. Ele se estuda pra cacete pra virar médico, mas, cara, assim, a saúde dele, a vida dele é um lixo, entendeu? Assim, é completamente incoerente, mas é o que a gente vê. É o cara que se mata, saúde mental no saco, às vezes até, pô, entrando em obesidade, cara, cigarro, droga pra estudar, entendeu? Estimulante pra estudar, sem ter prescrição médica, mas porque ele quer entrar na medicina. Aí ele entra na medicina, cara, e, pô, perpetua esses comportamentos. E aí ele vai passar 6 anos assim, entra na residência, piora, aí chega no mercado de trabalho, cara, todo errado. Que médico esse cara vai ser? Então a gente tá conseguindo hoje construir uma comunidade, cara, do cara que entende que para passar em medicina, você passa mais rápido, inclusive, sendo saudável. E dentro da jornada, cara, sendo um médico saudável, correndo, se exercitando, lendo, dormindo bem, não tomando café à noite. Enfim, o médico é o típico tomador de café à noite. Cara, é muito massa isso, sabe? A gente vê que tá mudando a cabeça do cara que entrou na medicina. E assim, eu tenho vários amigos que são médicos, assim, às vezes eu fico um pouco assustado, cara. Assustador, a galera que às vezes mais também se droga, faz coisas assim, que eu falei, não é possível que o cara que é médico tá fazendo isso. Então, assim, é um pouco triste até. Cara, é assustador. E isso acontece justamente por conta desse processo do cara ter que passar no vestibular e ser, né, o vestibular mais difícil pra entrar. 100%, bicho. Assim, você faz qual a lógica, né? Esse cara que vai me atender no hospital quando eu chegar de madrugada no plantão precisando, sei lá, quebrei o braço. Então você vê, cara, assim, a gente fica muito feliz de saber que a gente também está entregando um pouco de saúde mental e de saúde como um todo comportamental, além da educação, né, para essa turma. Ô Pedrão, cara, um negócio que é muito presente na vida dos estudantes é essa questão da ansiedade, né? Então a pessoa tem muita ansiedade, que acaba sendo aquele medo do futuro, não consegue estudar, aí trava, começa a achar que não é capaz e tal. E eu sei que aí na mentoria, muito do trabalho de vocês é ajudar a pessoa a estar sempre em um bom estado para conseguir ter o estudo ótimo e tal. Queria que você contasse um pouco pra gente sobre isso. Cara, muito bom. Assim, a minha jornada, eu vou aproveitar para contar um pouco mais disso, ela foi bem desafiadora, porque quando eu decidi que queria fazer medicina, cara, assim, eu afundei completamente. Eu não fui um aluno tão produtivo na escola, fui de longe, assim, pouco produtivo, para dizer o mínimo, bem relapso, vagabundo, né, leia-se vagabundo. E, cara, aquele cara que passava com trabalhos, né, fazia um bom trabalho ali com o grupo, tirava boa nota no trabalho, na prova ia bem mediano e dava para passar. Vida inteira assim. E aí chegou no meu 2º ano de ensino médio, e, cara, eu fiz, putz, não me vejo fazendo mais nada, não sei medicina, assim. Adoro a questão de trabalhar no hospital, saúde me encanta muito, neurociência é uma parada que eu adoraria estudar, beleza. Só que tem um problema, assim, nunca estudei, o que é que eu vou fazer? E aí, cara, foi, assim, completamente errado o meu processo, completamente errado. Sangue e suor completo. Eu tenho um TDAH que eu nunca fui atrás de diagnosticar, tipo, eu fui perceber que eu provavelmente teria já dentro da faculdade, inclusive. Aí eu fiz, bicho, eu cheguei até aqui sem ir atrás de resolver isso, segue o baile. Mas hoje, olhando em perspectiva lá pra trás, eu percebo, cara, assim, os meus comportamentos eram aqueles comportamentos bem erráticos de quem tem um TDAH não diagnosticado. De muita impulsividade, assim, de tipo, ir pra cima de qualquer jeito. Então, quando eu fiz, eu quero fazer medicina, falei pra família, falei pros amigos, foi uma parada muito, bicho, é agora ou nunca, entendeu? Então, eu botei na minha cabeça, por exemplo, que eu ia passar do 2º ano direto do ensino médio, pra tu ter uma ideia da viagem, né? E aí, cara, café demais, pra ter pique pra estudar, tendo um método completamente errado, muito passivo, muita leitura, muito marca-texto, muito resumo colorido. Vamos fazer uma pausa aqui, mano. Isso que é um negócio interessante, né? Você tá sem energia, você não tá conseguindo estudar, você fala assim, pô, tô sem energia, vou tomar um café. Aí você fica, cara, mais ansioso, né? Total, exato. Era aí onde eu ia chegar, cara. Eu entrei num ciclo vicioso, bizarro, entendeu? Porque quanto mais café eu tomava, mais ansioso eu ficava, pior eu conseguia dormir e mais ansioso eu acordava no outro dia. Até que, e o meu burnout veio disso, cara. Eu passei por um processo ali que, bicho, eu durei um mês, assim, um mês. Começo do mês de março, minhas aulas começaram em fevereiro, final de janeiro, eu acho. Em fevereiro eu botei na cabeça, agora vai. Cara, acabei namoro, inclusive, tipo assim, nessa loucura de eu vou estudar só e acabou. E por minha namorada, que a gente, graças a Deus, voltou hoje, te amo. É um crânio completo. Então, assim, pô, como é que eu acabei o namoro se minha namorada era quem me incentivava e tal, me direcionava pra cacete. E aí, cara, foi essa pira da ansiedade, cara. Era muito, muito café, noites mal dormidas. Bicho, com um mês tive burnout, assim, de apagar completamente na escola, travar o corpo. Enfim, e fruto de uma ansiedade que bateu um teto que o corpo não aguentou, entendeu? Assim, o burnout vem disso. Eu passei da estafa mental, todos os níveis, até o corpo, cara, estourar mesmo. Então, assim, o que a gente vê hoje que tem que ser feito com essa turma é explicar para esse aluno que, porra, todos esses comportamentos ansiogênicos que geram essa ansiedade, eles atrapalham o estudo.
Então, o cara às vezes faz, vou parar de treinar, porque eu tenho que ter mais tempo para estudar. Pô, mas na hora que ele treina, ele garante um sono de maior qualidade, e com o sono de maior qualidade ele aprende mais. Então não é que você tem que treinar para aprender melhor, que você tem que treinar para você dormir melhor, para você aprender melhor quando você dorme melhor. E aí a gente vai trabalhando isso e assim, vai lá, dando exemplo. O nosso mentor, bicho, a gente brinca assim, a gente meio que quer transformar todo mundo em Mano City, entendeu? Botar pra correr, botar pra treinar, sério, tipo, postar essa vida saudável pra dar esse exemplo pro nosso mentorado, entendeu? Aí isso vai funcionando, vai criando uma cadeia ali, né? Uma comunidade que tá muito engajada dentro desses comportamentos, sabe? E tem essa parte também da comunidade que é muito valiosa, né? Que você vê todo mundo fazendo e todo mundo tendo resultado semana a semana, né? É isso aí, cara. Tem aí algum você quer fazer estímulo junto. da galera fazer esporte, assim? Como que vocês Bicho, fazem? tem muito, super legal. A gente hoje trabalha até fazendo evento. A gente realizou corrida esse ano com os nossos alunos lá em Natal. A gente gera muito esse movimento com a comunidade. A gente vai fazer muita coisa nova, inclusive, para 2025. Que, cara, assim, o que está acontecendo hoje? A gente está começando a aumentar bem essa comunidade ao redor do Brasil. Então, pô, esse ano a gente rodou corrida em Natal, aulão em Natal, e aí os alunos ficam, porra, faz aqui, faz em Brasília, faz em Minas, faz em BH, enfim. E a gente vai começar a levar isso para as outras cidades também, para estar presente, né, com esses alunos. Mas, cara, vai lá, a gente faz todo aquele playbook, né, Gym Rats para fazer desafio de esporte com os alunos. Os mentores, cara, isso é muito massa. Assim, um mentor tem um grupo de 20 a 25 mentorados. Aí, cara, quase todo mentor, a gente incentiva, e alguns fazem por conta própria, mas eles rodam o seu grupo do Gym Rats com seus alunos. Todo mundo faz o treino, sobe o treino, rola competição interna. Então, assim, é um ambiente muito produtivo para ajudar esse aluno a desenvolver novos hábitos que indiretamente vão impactar muitos estudos. Cara, e isso que você falou é super interessante, né? O análogo da escola. Então, na escola, cara, se você anda com os trombadinha, bro, você vai ser trombadinha, tá ligado? E aí o que você tá fazendo é assim, tipo, mano, você quer passar em medicina? Você tem que colocar a galera que quer passar em medicina, tá ligado? É isso. A ambiência ali é super importante, né, pra galera. Muito, gente. É um dos pilares, inclusive, da metodologia, né? A gente trabalha com o sistema dos 5 As. E um dos pilares, o primeiro A fala sobre isso, de ambiência e todos esses pontos. Porque não adianta, bicho, você ter o cursinho mais pica, incrível, completo, com tudo, um mentor incrível, uma plataforma incrível, ter a Syndra, ter tudo. E, cara, seu ambiente é só trombadinha, ninguém quer estudar, festa o dia inteiro, enfim, não vai render, né? É como na corrida. Na hora que você tá lá no pace pior, cara, o cara tá te puxando, uma hora você vai estar no pace melhor, cara, o cara vai estar te puxando. Total. Isso faz muita diferença, né? Vai fazer 21 km sozinho, cara, tu rende horrível. Vai fazer com um grupo de uma galera muito melhor do que você faz sua melhor corrida da história, né? Se mata, mas vai, né, cara? Mais entrega. Cara, e na parte de simulado, assim? Sei que quando entra no programa já fazem um simulado pra ver qual que é. Muito bom. A gente hoje tem 20 simulados que são entregues na primeira etapa do ano. A gente chama de simulados semanais. São simulados que a gente abre o primeiro semestre com o aluno. Então, semanais, cada semana uma prova. Essas provas são inéditas para esse aluno. A gente trabalha como essas provas? Questões que a gente pega de banca pública, vai adaptando as questões, vai mudando o dado, enfim. Vai trabalhando de um formato que o aluno não... Cara, ele pega a questão e ele nunca viu aquela questão na vida. Pode ter visto alguma questão parecida, mas ele vai ter que fazer algo diferente ali. E aí, essas provas, numa rotina semanal, acontecem para que o aluno vá trabalhando ali a base e principalmente pegando o ritmo de prova. Então, a gente fala muito na plataforma que a gente trabalha com 2 Cs no simulado. Conhecimento e condicionamento. Cara, a gente vai ajudando o aluno ao longo da jornada de simulado, mesmo que ele não seja muito bom, mesmo que ele não seja um aluno faixa preta, que sabe muito, ele vai fazendo prova e vai aprendendo no processo. Aí dentro do método a gente vai variando lá, simulado fragmentado, simulado faixa branca, a gente tem várias ferramentas, vários simulados de níveis diferentes. O que é o fragmentado, o que é o faixa branca? Maravilha. Cara, simulado fragmentado. A gente, quando tem um aluno que está num nível muito baixo, pedagogicamente, um aluno faixa branca, que está assim, ele faz menos de 20 acertos numa prova de 45 questões de naturezas, por exemplo. Cara, não é produtivo eu pegar e botar esse aluno para fazer 45 questões de uma vez todo dia. Ou tipo, 90 questões no sábado. O nível dele é muito baixo para pegar tanta questão. Ele vai muito mais se frustrar do que se desenvolver no processo. É igual você pegar um cara com pace fraco e botar pra correr com um grupo que tem um pace incrível. O cara vai ficar triste pra caramba, Só vai se sentir um merda. Só vai se sentir um merda, por todo mundo melhor do que eu e tal, enfim. E aí a gente vai, com esse aluno, trabalhar numa metodologia de simulado fragmentado. Ele vai fazer a prova em fragmentos. 5 questões, para, corrige. Mais 5 questões, para, corrige. Pô, percebi que até o fragmentado foi ruim pra esse aluno. Ele tá realmente, tipo assim, ele é um faixa branca translúcida, transparente. Que a gente brinca disso, assim, que é a faixa abaixo da branca. Cara, pega o simulado faixa branca, que é um simulado que a gente tem na plataforma mais fácil, é um simulado muito bom para trabalhar com aluno de primeiro e segundo ano, por exemplo.
do ensino médio. Na O que turma... mais fácil quer dizer? Quer dizer que tem uma variância menor de assuntos? Não, Quer dizer que são boa. questões fáceis? A variância é igual ao de Enem, só que a gente trabalha com um nível de questão mais baixo, assim, abordando tópicos do assunto que tem uma complexidade menor. Principalmente, assim, questões que elas são mais objetivas, elas demandam uma interpretação menos trabalhosa da questão, Entendi. que é um dos negócios que não mais... Tem, tipo, uma penca de texto, toda a questão igual Exato. É uma questão mais simples de ser realizada. E aí a gente pega essa questão, que a gente fala que tem um parâmetro B um pouco mais baixo, bota para o aluno fazer, e aí esse aluno vai subindo de nível bem devagarinho mesmo, entendeu? Mas se é um aluno mais completo já, mais experiente, às vezes um aluno está no 2º ou 3º ano de cursinho. Cara, pega a prova, completasse aí 90 questões, simulado faixa, a gente chama de simulado matriz Enem mesmo, e taca pau, 90 questões de uma vez, é isso. E você vai usando a cada simulado para meio que guiar o que a pessoa deveria estar estudando, ou ele estuda numa ordem meio que sempre a mesma? Perfeito. Cara, a gente acaba deixando 2 trilhas para o aluno, elas vão sendo feitas em paralelo. Ele tem a trilha mesmo, assim, a matriz do Enem, e ele vai fazendo aquela trilha. Então, cara, ele começa lá, aula de nivelamento de física, cinemática, dinâmica, energia, vai Fala fazendo... de nivelamento. A gente trabalha em todas as matérias... Excelente pergunta. A gente trabalha em todas as matérias um material para que o aluno faça um nivelamento, geralmente matemático, daquele assunto. Porque, cara, o que é que mais atrapalha o aluno na física? Matemática muito ruim. Então, esse cara trava porque a matemática dele impede que ele aprenda os conceitos e faça os cálculos. Cara, se o nosso módulo de nivelamento de física, hoje acho que ele tem 12 horas. Isso é muito, né? Para um módulo é muito. Mas por quê? Porque o professor de física faz um apanhado geral da matemática inteira que você precisa para fazer o mínimo da matemática que você precisa para ficar bom em física. Aí isso rola para química, para biologia também e para matemática também, é claro. Mas aí você tem 4 cursos de matemática? Basicamente, a gente tem um curso de matemática para abril de química, para abril de física, para abril de biologia e para abril de matemática. É isso. São conceitos fundamentais para que o cara consiga Exatamente. desenvolver no conteúdo. Exatamente. É o começo da jornada pedagógica dele, são os nivelamentos. Aí se ele já for um cara que faz 35, 40 questões na prova de Enem, já pula o nivelamento, já tá num nível bem tranquilo. E já cai pra onde vai começar. Já cai para os assuntos mesmo. E aí, os assuntos assim, cara, vamos dizer que, pô, o maluco tá indo mega mal nas questões de botânica, mas tá acertando tudo de citologia. Pula citologia ou... Então, isso é bom. O que é que a gente faz na plataforma? A gente coloca ele para pular as aulas de citologia, mas fazer os QTQs de citologia. Só questão. Aí ele vai ver dentro dos QTQs, porque vai lá, quando a gente fala citologia, cara, citologia, o estudo da célula na biologia, você vai ter várias coisas que você vai estudar na célula. Vai lá, você vai estudar as organelas diferentes, os tipos de células diferentes. Então você vai ter dentro do assunto citologia vários temas. O tópico e seus subtópicos, né? Uhum. E aí a gente trabalha, como eu falei, no microlearning. Então eu vou ter um bloco de mini QTQ para cada subtópico. Aí o cara vai, 5 questões do primeiro subtópico, opa, acertei as 5. Ah, então beleza. Segundo subtópico, opa, errei 2. Corrijo. Aí ele vai fazendo isso. Então, cara, em muitas aulas ele pula as aulas mesmo. Entendi. Então é tipo assim, ao invés de você tentar dizer qual aula tem que ver ou não ver, toda aula ele tem que fazer uma lista pré-aula e baseado no resultado dessa lista pré-aula... Sempre. Exatamente isso, bicho. E aí, assim, funciona bem pra caramba. O aluno adora porque às vezes ele percebe, porra, dá pra economizar um tempo massa. E aí, assim, pra também ficar muito claro, quando eu falo, economizar um tempo, pô, o professor que é hater nosso, e tem muito professor hater nosso, infelizmente. E por que eles... eu fiquei curioso. Cara, porque a gente tá fazendo a turma perceber que o cursinho presencial não é uma melhor saída. Resumo da ópera. Mas a gente tem uma galera que faz cursinho presencial e a mentoria, Não, né? tem. Mas o que é um movimento bem natural do nosso aluno? Excelente pergunta essa sua. Quem é o aluno que vem para a mentoria hoje? Normalmente, o aluno que fez ensino médio, escola particular, boa ali, aí ele não passou. Aí ele foi pro cursinho presencial. Por quê? Cara, ele fez a vida inteira de escola presencial, particular presencial. Ele não vê a ideia de estudar de casa como produtiva. Muito por um preconceito. Ele acha, não vai funcionar, não vou render, isso não presta. Enfim. E aí ele vai para um presencial. Aí ele faz o presencial lá. Cara, nesse presencial ele passa por mais um ano ali de provação, sofrimento. Chega no Enem, mesma nota. Ou evolui muito pouco. Matéria atrasou ao longo do ano, cara, estresse, ansiedade horrível, ambiente tóxico pra caramba. E o amigo dele fez a mentoria. Amigo dele passou. Boa, é isso aí. Aí ele tem um amigo maluco que terminou a escola e foi direto pra mentoria. Porque isso geralmente é o maluco, entendeu? Tipo assim, são poucos. Hoje já tá ficando bem, cara, tá bem engraçado esse movimento. Agora a gente abriu matrícula pro ano que vem,
inclusive. Então, vou fazer Enem, né? Vem pra cá. Vem Quando pra cá e pra começa? Síndria. Cara, já tá rodando matrícula, e aí a turma que vai se inscrever, né, pro Enem 2025. Mas já tá lá, já Fevereiro começa... já começa as aulas? Nada, já começou, Ah, é? pô. Já tá Já tudo saiu lá. o gabarito do Enem, bicho. A galera já tá Aí já tá no sabendo. próximo. Quem não tem esperança já Quem sabe. não fez a mentoria já a tá na lei- mentoria, vocês estão vendo agora. É isso? É, basicamente, cara, a lei que tá acompanhando a movimentação, cara, bicho, medicina hoje é o concurso mais concorrido do país, pô. É muito concorrido entrar em medicina hoje numa federal, é bizarro, entendeu? Isso é bizarro. E aí a turma é sangue no olho mesmo. Mas o ponto a gente tá numa fase agora, cara, que é tipo assim, cara, terceiro ano, bicho, a turma vindo inteira na mentoria. É até engraçado, entendeu? Porque até 2023, 2024, o nosso cliente era esse cara que tá no final da maratona. Porque ele reprovou na escola, fez um ano de cursinho presencial, reprovou, aí faz um segundo ano de cursinho presencial, reprova de novo, ele faz, porra, não dá mais. Vou largar a minha última tentativa. Vou dar uma chance à mentoria agora. Aí ele entra na mentoria, aí faz, porra, bicho, que coisa sensacional. Tipo, tem um mentor, o cara troca ideia comigo, é bom pra caramba quando eu tô com dúvida que eu já bato um papo aqui com ele rápido. Tem muita prova, corrige o erro rápido, tem monitoria full time pra tirar dúvida e muita prova. Aí o cara vai, faz o Enem, passa, aí ele fica felizão e vira mentor se ele quiser. Mas aí, nesse processo, esse nosso aluno, ele já tá no final da etapa do cursinho. Aí, voltando para o que a gente tá falando, por que a turma de cursinho presencial, muitos professores acabam interpretando mal o que a gente faz e gerando um certo hate que não deveria existir. Porque o aluno faz, pô, pra que eu vou fazer mais um ano de presencial? Se eu não passei até agora, depois de 2, 3, vou pra mentoria. Aí tem muito professor que fica puto, sabe? Tipo assim, cara, não entende que a gente tá levando um aluno a um processo de amadurecimento e explicando pro aluno que ele pode ser... A gente tá desenvolvendo autonomia. Eu tô explicando pro aluno que ele pode ser autônomo, desenvolver um certo autodidatismo e evoluir muito mais através disso. Eu tenho muito professor super parceiro da mentoria que tem presencial, mas, cara, indica pro aluno fazer a mentoria, é animal. Porque, pô, o aluno tem que ser muito autônomo nesse processo, né? De ver as matérias que fazem sentido e tal. E parece também que vocês acabam ensinando para os alunos como aprender. Ele aprende como aprender, né? E a gente não aprende isso na escola. E nem no cursinho muitas vezes, cara. Você paga um isolado do cursinho, aí começa a aula de física e acabou. A física. O professor não para um minuto para falar sobre, cara, como é que eu durmo melhor para eu reter melhor o que eu vi na aula e tal. Então, assim, a gente acaba ajudando muito o aluno e aí alguns professores acabam falando... assim, não gostando tanto quando se trata quando é professor de cursinho preparatório. Escola, por outro lado, é o contrário. Assim, cara, isso é muito legal. Assim, dentro das escolas, a receptividade que a gente vem tendo de professor é surreal. Porque para o professor é incrível ver o aluno que se desenvolve, vira autônomo, rende melhor na aula, tipo, engaja mais os amigos também, entendeu? Isso é muito bacana. Ele quer mais a escola quer mais que passe mesmo, pra ganhar total, mérito e cara, tal, né? Total, assim, pra potencializar o resultado da própria escola, entendeu? Pra Qual fazer o o aluno trabalho que vocês ficar fazem mais... com a escola, cara? Muito bom, bicho. A gente, em 2023, a gente teve um caos, cara. Eu não esperava nunca isso acontecer, isso aconteceu. Quando começou? A gente começou em 2019, era presencial em Natal, era uma turma de prática 2019, de simulados tá. presencial. Eu tava falando aqui antes, né, nos bastidores. Era uma turma de prática de simulados de forma presencial. Porque o que eu fiz para passar em medicina no meu primeiro ano de cursinho foi fazer muita prova. Meu pai me dava as provas e tal. Então eu fiz, vou abrir uma turma aqui para ajudar a galera a fazer mais prova. Aí em 2020 a gente foi pra internet por conta da pandemia. Aí em 2021 a gente fez, a gente é uma startup. Assim, a gente descobriu que era uma startup. Um cara que você tem que chamar aqui, que é o Luiz da Lise, que eu falei, da Fiscalize na época, que hoje é Lise, a plataforma deles. E aí ele trabalhava no Sebrae ali, ele chegou em mim e fez, bicho, tá ligado que você é uma startup, né? Eu fiz, que porra é essa? E aí foi assim que a gente descobriu que era uma startup. Mas sobre a escola, a gente desde 2021 vinha nessa entrega online, de forma digital já, comentou ao redor do Brasil e tal. Cara, a gente nunca imaginava, ou pelo menos não via isso no curto prazo, que uma escola fosse ter interesse de receber a mentoria. Por quê? Porque os cursinhos presenciais, cara, a gente via que era assim, a gente tava lá de boa, vivendo a nossa vida, trabalhando, enfim, fazendo conteúdo, live, porra toda. E aí, cara, chegava o aluno, ei, cara, hoje o professor tal falou de vocês e falou muito mal. E, você sabe, a gente acaba percebendo, cara, rola um certo hate e a gente ficava muito imaginando que na escola isso aconteceria. Cara, a gente super focado em fazer o nosso, né? Seguimos ali sem ir atrás de escolas. Até que uma escola veio nos procurar. Isso foi maluco, assim. Porque fez, seguinte, turma, tem muito aluno aqui do terceiro ano com a pulseira de vocês, não tô com a minha aqui hoje, eu dei pra alguém e não tinha uma pra repor. A gente tem umas pulseirinhas que a gente manda pros alunos, sabe? É muito legal. E acaba que sempre que eu vejo um aluno, eu dou pra ele, aí eu fico sem. Uso para os alunos com as pulseirinhas de vocês, fazem simulado de vocês, o nome é a mentoria lá. Cara, o que é isso? O que vocês fazem? E aí foi muito bacana, porque essa escola, havia uma ex-aluna da escola
que fazia medicina, que era mentora na mentoria. Maria Tereza Gugel, assim, cara, TT, nossa primeira mentora na plataforma. E aí, como o TT era ex-aluna daquela escola, eu falei pro coordenador, eu falei, cara, vai ser um prazer te apresentar, mas, acho que é alguém que você vai adorar trocar uma ideia, que você conhece, fala com o TT, ela é a nossa mentora. Cara, a mentora botou a gente lá em cima, o coordenador super confiava nela, afinal era ex-aluna. E aí ele fez, bicho, seguinte, adorei vocês, vejo o que, é que vocês podem fazer pra vocês virem aqui pra escola, oficialmente, assim, não ficar essa coisa que tem aluno aqui que faz vocês, mas vocês virarem uma solução que é parceira da escola. Eu falei, agora, bicho, assim, maravilha. Então o que, é que a gente passou a entregar lá pro Diocesano de Santa Luzia, que é uma escola de Mossoró, cara, a melhor escola de Mossoró lá no Rio Grande do Norte, assim, escola fantástica, escola católica com 120 anos de tradição, coisa linda, assim. A gente faz o que lá? A gente tem mentores que atendem aos melhores alunos em meritocracia de boletim mesmo da escola. Então a gente tem mentores que atendem os melhores alunos do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Então, no final do ano, vê o boletim, os melhores vão ter a mentoria para o próximo ano. Isso com a escola fazendo o pagamento mesmo, né? O aluno não gasta um centavo. Uhum. E a escola dá tipos como presente, como incentivo ao mérito mesmo, né, daquele aluno. E aí, naquela escola, a gente vai ao longo do ano com um calendário de palestras para, cara, fazer palestra para engajar a mesma turma. Falar sobre como é que a faculdade de medicina, como é que eu passei para medicina, ou como é que outro mentor nosso vai. Então tem um calendário rotativo bem bacana. E esses alunos também podem se matricular na mentoria com um bom desconto. Afinal, a escola está fazendo investimento, a escola está meio que subsidiando aquelas matrículas. E aí, cara, isso vira muito bacana, porque acaba virando uma solução, quase que um cursinho dentro da escola, né? Uma solução para aquele aluno que quer um pouco mais de performance, mas assim, não quer sair daquela escola também. E aí fica o melhor dos dois mundos, né? A escola continua tendo toda a sua cultura de formação, seu plano político-pedagógico muito voltado a uma formação e confia na mentoria para potencializar a parte pedagógica mesmo, para aqueles alunos que quiserem. E, cara, hoje para a escola, assim, a principal vantagem para ela, os alunos ficam mais felizes, é que eles passam na faculdade. Cara, maravilha. Qual que é o principal incentivo ali para ele vira mais maduro, principalmente, assim, tem um know-how melhor do que faz ao longo do ano, e ele tem mais resultado. E é isso que é legal. O aluno que rende mais na escola, ele engaja mais na escola, ele retém melhor na escola, ele indica mais a escola, ele vai virar case, né? Então, assim, ele vai virar resultado que ajuda a escola a ter mais matrícula. Então, acaba que o investimento na mentoria para uma escola é totalmente assimétrico, cara, assim. A escola vai gastar muito pouco para ter um resultado que, no final do dia, é muito relevante, né, para a escola, gerar mais aprovação, especialmente em medicina. No fim do dia, a escola que é o herói também, assim, né? Total. Tipo assim, porque ela que levou a mentoria pra lá, então a escola ganha o mérito cara, também. não adianta. Quando a escola com a cultura muito, muito ruim de estudos, a gente não tem como fazer magia, bicho. Entendeu assim? A gente não tem como fazer magia numa escola que, vai lá, não investe nos melhores professores, não investe nos melhores materiais, na melhor infraestrutura. Não é porque vai chegar a mentoria e vai transformar, entendeu? É mérito 100% da escola também, já tem uma base muito boa. E, cara, a gente chega pra fazer a lapidação. Uhum. Porque aí, cara, eu ia acabar pulando, assim, quem é que mais ganha na mentoria hoje? Na escola, quando a mentoria entra? Cara, a equipe de coordenação. Porque um coordenador de ensino médio hoje, ele tem um desafio muito grande de lidar com múltiplos stakeholders que vão estar, tipo, dando muito trabalho para ele o tempo inteiro. É professor, que ele tem que organizar a carga horária, que às vezes muda, e o professor sai, e, cara, muita coisa acontece. É falar com o pai, falar com a mãe do aluno, é falar com a direção ao mesmo tempo. Então, meio que o aluno, cara, ele acaba não conseguindo ser o foco do coordenador, muitas vezes. Muitas escolas atuam com um organograma de orientadores acadêmicos. Show, muito bom. Só que, quem costuma ser orientador acadêmico? Geralmente não é alguém que gera tanto engajamento com o aluno. Tem muita escola que acerta, que traz tipo ex-aluno se formando em pedagogia, psicologia. Pô, aí é massa. Cara mais jovem, foi ex-aluno da casa, conhece os professores, aí gera um baita engajamento. Mas muita escola erra feio e aí bota orientadores acadêmicos que, cara, não engajam com os seus alunos. Aí é onde a mentoria entra muito bem. Porque o mentor, dentro de uma instituição, ele vira quase que o operacional do coordenador. Porque o mentor vai ter tempo, vai ter ferramenta, vai ter gestão para estar falando com o mentorado, cara, cobrando, incentivando, pegando informação, levando isso para a escola, melhorando as entregas da escola também. Então o mentor vira um braço para a coordenação pedagógica, entendeu? Aí isso é incrível, cara. O coordenador ganha muito e melhora o seu trabalho mesmo na escola. E eu sei que vocês começaram agora também a mentoria em grupo, né? O novo produto de vocês. Conta um pouquinho dela pra gente. Cara, maravilha, assim. A gente, desde 2019, veio com foco de o aluno pode entrar e ter sua plataforma e participar de lives. Meio que mentorias coletivas, mas que eram mais lives minhas mesmo. Eu entrava e dava uma live ali, sei lá, interação de chat só.
E normalmente essas lives eram de conteúdo ou era mais pra despertar o interesse, Legal. despertar o potencial deles? Geralmente lives de estratégia mesmo, de despertar o potencial, de falar sobre... Rotina, exatamente. Essas lives comigo eram mais aí, mas naturalmente, como a gente é cursinho, né, tem química, física, biologia e matemática, aí também tinha essa parte de rotina lá completa. Perdão, essa parte de química, física, biologia lá completa. E aí essa era a nossa plataforma. Você tinha a opção de um plano premium, que a gente chama, ou de um plano gold, que era só os conteúdos e mentorias coletivas comigo. E aí agora para 2025, o que a gente vai fazer? O aluno vai poder escolher entre o plano, que ele tem um mentor individual, que vai mentorar ele de forma individual e mais 15, 20, no máximo 25 alunos. E ele vai poder escolher também entre um plano Gold, que agora vai ter um mentor que ele vai escolher. Aí esse mentor vai ter um grupo de 20 mentorados, onde ele vai ter chamadas quinzenais, tipo eu aluno, mais 19 alunos no máximo e o mentor. No Google Meet, a cada 2 semanas, essa chamada de 1h30, cara, pra gente trocando ideia, enquanto grupo com o mentor. O que a gente viu? A gente rodou alguns testes disso ano passado, mas não botou a público, assim, foi testando internamente. Quantas pessoas nesse teste aí, cara? Fizeram uma turma, 2 turmas? Nada, deram umas 4 turmas de 20 alunos. O que a gente viu, cara? Gerava um ambiente de, tipo assim, quase que de turma de escola, entendeu? Turma de escola, todo mundo vira brother, amigo. Tipo, a gente nem se conhece, a gente se matricula na turma de mentoria coletiva de Ana Fontes, que é uma das Ana Fontes e Hanna Tinoco, salve aí para nossas parceiras aí da Cinder, que ajudam a gente que são também. mentoras na EMA, exatamente. Aí, brava demais, Brava demais, Ana Fontes, a galera da turma dela foi a loucura, né? Total, a indicação foi boa, não foi não? Foi boa, foi a galera é boa, a galera é boa. E aí, Ana, cara, Ana foi uma dessas mentoras que a gente fez o teste ano passado. Cara, era muito louco. Tipo assim, os alunos não se conheciam e escolhiam, vou entrar na turma de mentoria coletiva de Ana Fontes. Aí entravam lá. Cara, final do ano a galera era tipo assim, sabe, irmão, tá ligado? Tipo assim, trocando ideia, tipo, na máxima amizade já, como se se conhecesse há muito tempo. Porque essas chamadas coletivas, elas vão criando esse ambiente de, peraí, Ana, deixa eu tirar aqui minha dúvida. Eu vou e falo, cara, o cara que tá na chamada faz, tava com essa dúvida também, queria saber sobre isso também. E aí você vai criando esse ambiente. E nesse processo, os mentorados vão se conhecendo entre si. E vão, cara, gerando laços, relacionamento dentro daquele grupo que vai se fortalecendo, pô. Então isso é muito legal, sabe? E isso faz com que ainda a própria mentoria ganhe mais ainda, né? Se ela consegue fazer, a Ana, se ela consegue montar várias turmas de 20 pessoas, cara, a renda dela fica maior ainda, né? Isso é muito bom. A gente acabou conseguindo entregar para o nosso mentor um potencial de receita mesmo, né? De salário mais alto, né? De remuneração mais alto. Até porque ele tá... Eu adoro falar sobre isso, assim. É sempre um cuidado que a gente tem com o aluno, com o mentor, de ficar, por que ele tá ganhando mais, né? Cara, porque ele tá gerando mais valor para mais gente. Então, assim, isso é muito bom. Porque a Ana Fontes, ou qualquer outro mentor nosso, só iria conseguir atender a 20, 25 alunos no máximo. Quando a gente constrói esse formato de entrega coletiva, esse mentor consegue atender a 4 turmas, de 20 alunos em cada. Então, ele saiu de 20 para 80. Sim. Então, ele está gerando valor para muito mais gente. Então, ele consegue receber mais também, porque ele está ajudando mais gente. E aí, a gente, enquanto tecnologia e plataforma, né, enquanto software, ajuda com toda a parte da gestão desse processo. Que no final do dia, cara, assim, eu falo muito sobre isso, é muito focado em enable ali, viabilizar. A nossa tech é uma tech de viabilizar a jornada. A gente é muito mais software, service as a software, do que software de fato, né? E aí, cara, resolve o que tem que resolver, permite que o mentor escale, gera renda para o mentor, traz aluno para o mentor, né, com os nossos canais, que inclusive você está vendo o podcast, vai lá, a mentoria.ne no Instagram, tem aqui também no YouTube, meu perfil pedro.amentoria no Instagram a gente acabou de abrir, então segue lá também. E é isso, cara, assim, muito conteúdo para trazer essa audiência que vira mentorado dos nossos mentores. Pedro, uma coisa que você fala aí, né, do que a gente está conversando, para mim fica muito forte o mentor ser alguém que o estudante vê como referência, justamente por já ter passado por esse processo. Eu lembro que, assim, cara, se eu tivesse que ensinar um aluno do 7º ano como resolver uma equação, eu teria muita dificuldade, porque eu não me lembro exatamente das dores, das dificuldades que ele tem. Então, pelo fato de um mentor ser um cara da idade mais próxima dele, faz muita diferença e tá mais vivo para ele aquelas dificuldades que ele tinha. Pô. E aí eu fico pensando, assim, porque tem uma galera agora escutando a gente, e como que às vezes uma escola poderia, de alguma forma, implementar o que vocês fizeram aí que deu certo. Legal. Tem como? O que você poderia dar de dica aí para um professor, um coordenador que está lá, às vezes não tem condições ainda de levar a mentoria, cara, mas o que ele pode aplicar? Eu falar isso, o primeiro passo é levar a mentoria, né? Mas se não tiver... Mas se quiser chorar e sofrer e aprender do jeito difícil, né? Ao invés de trazer a mentoria que faz tudo maravilhoso, já traz uma marca, um nome, um destaque aí para estar agregando.
Dá pra fazer. Aulas. Depois eu mando o Pix da... Obrigado. Mas assim, realmente, o professor, assim, cara, na própria aula deles, sei lá, só do que a gente tá falando de QTQ, né? Pô, fazer uma aula no estilo QTQ já é muito melhor do que passar 40 minutos falando, né? Total, pô. Total. E assim, é massa porque hoje eu paro e faço, pô, quem eram os professores que eu mais curtia quando eu era vestibulando? E é incrível, pô. Quando eu era aluno, eu fiz cursinho presencial, eu paguei cursinho presencial, tipo. E eu ia todo dia, assim, eu gosto de falar muito. Eu não fiz cursinho porque eu gosto de falar que eu usei. Mas eu estava lá todo dia, eu via as aulas. E hoje eu paro e faço, cara, quem era o professor que eu mais curtia? Eram aqueles que já eram meio que mentores lá. Tipo assim, a aula já era uma aula muito ativa. Ele fazia a aula através de questão com a gente. Era, galera, questão 27, faz aí, 2 minutos. Aí, pô, ninguém acertava nada. Aí o cara pegava, ó, galera, é assim. Isso que eu acabei de explicar é tal e tal e tal coisa. Então já aprendam o primeiro conceito desse assunto, bora pra próxima. E aí, ao mesmo tempo, esses professores não estavam só entregando aula e acabou, sabe? Só socando o conceito ali de qualquer jeito. Eles estavam também, cara, pô, dando direcionamento de vida, falando sobre esporte, treino, sono, família. Então, assim, coisas que a gente, enquanto vestibulando, acaba, cara, não escutando e fazem falta, né? Assim, acho que uma aprovação para medicina, eu adoro falar sobre isso. Cara, é uma integridade de tanta coisa junto para poder chegar naquele resultado que não é só você ser um crânio, pô. Porque o que tem aluno que viram que é um crânio, chega na prova e, cara, desestabiliza emocionalmente e faz uma péssima prova. Então, é todo um conjunto. E o que eu achei legal dessa história, pelo menos você falou que você não passou no vestibular no primeiro ano. Isso. Ou seja, você não era o cara tipo gênio que tinha super facilidade lá. Como que você usa essa sua história justamente para motivar a galera? Porque eu também, às vezes, eu falo, ganhou lá, inteligente, ganhou a Olimpíada de Matemática, mas eu repeti o pré. Então, caralho, sério? eu repeti o pré. Minha mãe, eu chorava porque eu não conseguia fazer os exercícios que meus A produção, troca meu co-host aqui, cara. Porra, o cara repetiu o pré, velho. Não, era sério, tipo, eu tava no pré, eu não conseguia fazer as continhas, não conseguia ler direito. E a escola queria me passar pro próximo ano. Minha mãe falou, não, meu filho não tem capacidade, não tem competência para passar pro próximo ano. A sua mãe foi incrível, né? Foi Porque incrível. a quantidade de mãe e de pai que não faz isso, e aí complica tudo, né? E aí eu repeti o pré, depois eu me tornei orador da turma, aí depois os desafios da escola começaram a ser mais interessantes para mim, porque eu conseguia resolvê-los. Antes eu não conseguia, antes eu chorava. E aí achei muito legal, porque no fim do dia é sobre o cara lá persistir e fazer de novo. Então, quando o cara não passa, talvez no primeiro ano lá no presencial, ele pode ir pra mentoria e você vai dar as instruções para ele para que ele passe. Não é porque ele ainda não tá, ele tá incompetente para passar, porque ele precisa desenvolver essas competências, Exato, né? pô. E porque se ele passar incompetente naquilo, vai ser ruim o curso para ele, entendeu? Ele vai se frustrar muito dentro da graduação. E, pô, vamos lá. Análise meio macro. É muito caro esse aluno entrar numa graduação de medicina e estar frustrado. E eu falo caro para o sistema educacional mesmo, né, cara? Porque é uma vaga cara, são poucas vagas. Então, realmente, tem que ter uma boa seleção para que aquela turma que entre, por menor que seja, no caso, até por ser muito pequena, seja muito boa. E, cara, absorva muito bem o curso, porque, pô, imagina só a gente ter uma graduação de medicina nas federais aí que é cheia de aluno repetente de matéria. Vai ser horrível para a formação de médicos no nosso país, etc. Então tem que ser muito difícil mesmo o processo, tem que forçar muito o aluno a virar muito competente. E aí vem o que a gente leva hoje para o nosso aluno. O título do nosso canal do YouTube, inclusive, é isso, né? Assim, a gente entrega esse processo para mostrar a alunos que eles não precisam ser gênios para passar em medicina. Cara, você não precisa ser gênio para passar em medicina. Tem uma história boa, assim, que você tipo, te toca, Cara, brilha seus olhos, assim? Que pergunta massa, assim. Tem tanta história boa que Mas tem uma que toca às vezes, a gente, você sabe? Tem uma que... São duas, na verdade. A gente tem um aluno nosso chamado Frank Matheus. Salve pro Frank Matheus. Salve. Parabéns aí por ter passado, irmão. Cara, a história do cara, assim, até surdo chora Nossa. escutando, entendeu? Até surdo chora. Coloca a foto do Frank Matheus. Volta aí. Cara, e ele é um cara irado, assim, ele é um cara animal. Ele fez 6 anos de cursinho pra passar pra medicina. Fez uma graduação inteira. E por que não desiste? É isso que é foda, entendeu? É isso que é foda. É empreender, pô. O cara fica tentando lá, assim, é porque o cara acredita muito, porque ele tem um processo muito forte, assim. Cara, da galera que eu conversei, uma menina que eu conversei que foi com 8 anos, eu falei assim, cara, por que você não desistiu? Eu falei, cara, porque todo ano eu dou na trave, velho. Você fala assim, tipo, mas, pô, a história do Frank, pontos, tá ligado? a história do Frank é maluca, porque nem foi tão na trave. Isso é massa, entendeu? Tipo assim, ele nem era esse cara que tava, tipo, na trave, entendeu? Tipo, ele tava bem, mas... Ele tava na faixa transparente, você falou? Não, tava na faixa verde, não era uma faixa preta, porque era o cara que bateu na trave. Aí, vamos lá. Cara, olha só isso. O irmão mais velho de 3 irmãos. Enfim.
primeiro quis medicina. Então, terminou o ensino médio, ele foi para os Estados Unidos, enfim, passou um ano lá com a família, tentou ver se a vida ia funcionar lá, viu que a vida não ia funcionar lá, voltou pro Brasil, fez, vou estudar para medicina. Aí foi pro cursinho, primeiro ano de cursinho, tinha acabado de chegar no intercâmbio, meio fraco, né, não deu para render tanto, não passou. Foi pro segundo ano de cursinho, o ano inteiro, cursinho presencial, cara, playbook padrão de... Quem mora em capital faz isso sempre, assim, quero passar medicina, cursinho presencial. Pum. Aí não passou no segundo ano de cursinho. Chegou no terceiro ano de cursinho dele, o irmão do meio estava no segundo ano do ensino médio. E fez, quero fazer medicina. E ele, beleza. Bora, vou dar outra dica e tal. Esse ano eu passo, né? E ano que vem te ajuda a passar. Isso, o terceiro ano de cursinho dele. Não passou. Foi pro quarto ano de cursinho. O irmão do meio, terceiro ano. Mesmo cursinho presencial? Cara, mudou um ou outro cursinho, mas é assim, o mesmo grupo de cursinhos, entendeu? Uhum. No quarto ano de cursinho, o irmão dele passou. E ele não passou. Nossa. Aí o irmão do meio passou, começou a graduação e ele, cara, mais um ano de cursinho. Fez o quinto ano de cursinho dele. Aí o irmão mais novo estava no segundo ano de ensino médio. Diga aí. E ele fez o quinto ano de cursinho e não passou. Cara, tipo assim, chegou o sexto ano de cursinho do cara, era tipo assim, porra, bicho, pra que eu tô aqui, entendeu? Porque por mais que ele melhorasse, cara, isso é muito louco. A gente tem outra história que é bem parecida de uma mentora chamada Roberta Monteiro. E ela fez 5 anos de cursinho. Termina a história não, do caba, velho. Mas, ó, essa parte final é bem parecida com os dois. Eles iam evoluindo marginalmente. Sabe assim, aumento 10 pontos por ano. Mas, vai lá, eu saio de 720 para 730, 740, 750. Qual que é a nota média pro... Só que a nota média, cara, 790, 800 pontos, entendeu? Pra você passar em medicina. Então, pô, vai lá, pela estatística aqui, pela progressão... E fica mais difícil, né? Vai ficando mais difícil esses 10 exato, pontos ainda ali, tem né? isso. Ainda tem isso. E aí, pela progressão, esse cara que tá ali com 760 pontos e aumenta 10 pontos por ano, porra, bicho, já fez 5 anos de cursinho, vou ter que fazer mais 5 para aumentar... Então, assim, é uma situação que, pô, eu imagino o peso dessa situação, você fica, caraca, melhor desistir mesmo, porque eu não consegui evoluir mais do que isso. E pra eu passar mais 5 anos aqui, eu vou entrar na medicina com 30 anos. Enfim. E aí, o irmão mais novo dele chegou no terceiro ano do ensino médio, e ele indo pro sexto ano de cursinho, cara, tomou a decisão de, bicho, parou, assim, não faz mais sentido eu repetir isso aqui. Por uma coincidência, a mãe dele me conhecia de encontro de igreja de Natal. E aí fez, cara, vou falar com o Pedro. Aí mandou mensagem, Pedro, a mentoria ainda existe? Eu lembro que você tinha um projeto. Falei, não, existe. Pô, empresa grande, já, gente com muito Uma hora o mentor e lead tal. volta, né? Exato. E aí, não, engraçado. E ela chegou bem assim, ainda existe, você ainda faz aquilo. É bem interessante. E aí eu falei, não, estamos aqui. Cara, como eu conhecia ela, conhecia a situação, eu mesmo mentorei Frank e o irmão mais novo. Os dois entraram na minha turma. E aí, bicho, assim, cara, na moral, pra mim era... Puta merda, assim, a responsabilidade de uma vida aqui, bicho. Esse cara tá no seu ano de cursinho, ele vai passar esse ano. Assim, não tem condição desse cara não passar esse ano. E foi animal, cara, assim, foi animal. O que era as merdas que o Frank fazia, cara? Cara, o pior é essa, assim, ele não fazia nenhuma grande merda, só que ele fazia o que todo mundo faz de meio merda ali, entendeu? Tipo assim, muita aula, pouco simulado, ser aquele aluno meio perfeccionista, viciado em fazer lista de questão. Então o cara tá lá, bicho, tipo, ele às vezes passa uma semana numa lista de questão. Pô, não precisa, bicho. Tipo assim, faz 3 horas de lista de questão, vai fazer simulado, pra simular o cenário real do Enem, entendeu? Então, cara, foi isso que a gente resolveu no ano dele. E passou. Passou, Pô, e que legal, louco, né? passou ele e o irmão mais novo na mesma faculdade, tu acredita? Eles são da mesma turma. Estão na mesma turma lá no Qual é o Maranhão. irmão dele? Manda um salve pro irmão dele. João Pedro, que é um cara... Ciúmes, pô. Salve pro João Pedro, irmãozão do Frank aí. Pro irmão do meio que deu uma aula nos dois boa. e virou veterano da Não galera. vamos falar do irmão do meio, porque o irmão do meio passou antes. o irmão do meu tá bem. Mas, cara, é muito doido, porque Frank passou, o irmão mais novo, pô, o menino saiu de 80 questões, o Enem tem sido 80 questões. Cara, 2 provas de 90 questão, pô, questão pra caramba, e assim, vai lá. 2/3 da prova é de boa, entendeu? O difícil é você fazer de 130 para 150, 160 pontos. Mas 120 ali, cara, basta bom senso que você resolve, muitas vezes, né? E aí, cara, o irmão mais novo, no segundo ano de ensino médio, tinha feito 80 acertos. Cara, o cara errou 100 questões da prova, entendeu? Tipo assim, Não tava bem, não. tava não. E a gente tem um vídeo que é muito engraçado, que é eu chegando na casa deles no dia que saiu o resultado. Então os caras raspando cabeça, bebendo, né? Comemorando aquela loucura em casa. Aí ele, porra, bicho, eu aumentei 60 questões no Enem. Porque ele saiu de 80 para 140 em um ano, pô. Não, eu nunca vi uma evolução tão absurda. Tipo assim, o cara virou o mais inteligente do ano dele
Ele foi o único aluno do ano dele a passar em medicina, você acredita? Isso E era uma porta no segundo ano, entendeu? Era uma porta completa. Ninguém nem acreditou, né, cara? Não, ninguém, porra, ninguém. Cara, isso que a parte mais gostosa de trabalhar com educação, né, Tá cara? doido, Quando o cara muito passa bom, lá, pô. você, tipo, você torce junto, você fica muito feliz, É você vê toda muito a valorização gostoso, do seu pô. trabalho, né? É muito gostoso. Cara, mas sério. isso traz um negócio interessante, já falando um pouco mais de educação como um todo, nem só nesse espectro, é que, pô, tem muita gente que acredita que é burro, né? Por conta do sistema tradicional, assim. Pô, nem falei muito disso aí, mas, cara, assim, eu passo uma hora falando disso. É foda, pô. O sistema faz esse aluno achar que ele não pode, né? E onde Aí- você acha que nasce isso, cara? Lá no começo? Cara, assim, o que é que a gente vê hoje? O sistema é muito coletivo, né? A gente tem uma educação, vamos lá, que ela constrói uma régua única para todo mundo. Isso não é positivo, principalmente porque eu não vejo nenhum grande problema a gente ter provas para realizar, para ver qual é o nosso nível pedagógico. Acho que aí é uma questão até de logística mesmo, para que seja mais fácil avaliar esses alunos. Mas onde é que está o problema? O processo de preparação para essa prova deveria ser diferente. Porque a lacuna desse aluno, ela tende a ser diferente de caso a caso, entendeu? Sim. E isso não acontece. Numa escola, você vai ter desde sempre um professor em um quadro para todos os alunos. A gente fala muito na mentoria que o futuro da educação, cara, não vai ser mais esse. A gente tem essa tese muito forte de que a tecnologia vai viabilizar que cada aluno tenha seu tutor, tenha seu mentor na jornada, entendeu? E o professor, ele vai virar muito mais quase que um gerente de tutores, entende? Assim, um mestre que vai estar coordenando os submestres na jornada. E aí, o que é que eu vejo que é o grande problema? Como você tem sempre uma aula só para esse grupo inteiro, as múltiplas aprendizagens vão acontecer, a gente vai ter muito aluno que não vai conseguir pegar aquela aula, porque, enfim, não tem como, e ele não vai ter atendimento individualizado em casa, no contraturno, para fechar as lacunas que ficaram abertas, aí ele vai mal na prova. Aí, cara, ele vive essa rotina assim por muitos anos, ele começa a achar que o problema é ele. Mas o problema não é ele, pô. O problema é o sistema que foi construído de uma forma que não entendeu o que ele precisava receber. E entregou meio que uma argamassa coletiva ali que não resolve o problema de ninguém, ou de muito poucos, né? E aí quando você fala até de cursinho presencial mesmo, esse é o grande problema. No cursinho presencial e na escola, quem é que geralmente aprende, cara? A primeira fileira. Aí tava eu lá atrás, tu lá atrás e cara, tipo... Cara, assim, chega um ponto que não tem mais como voltar atrás. Você perdeu 2 aulas ali, cara, tu já tá tão isso. atrás do conteúdo A que bola de neve, é isso aí. A matéria atrasada... Verdade. só se sente um merda toda a aula, né? Você fica assim, e aí você começa a ver a parte da tua identidade, né? Eu tinha na Cara. minha identidade que eu sou ruim de biologia. Mas, mano, hoje eu tô aprendendo os bagulhos de biologia pra fazer o vídeo. É Facinho, mó né? legal, mó fácil, tá ligado? Cara, excelente o exemplo, pô. É isso. Aí você vai achando que é você que não sabe. Eu vivi isso totalmente, pô. Eu vi isso com história. A gente achava péssima história. Pô, tinha essa também quando eu era mais novo. Eu achava péssima história. Pode Sabe dar pra que- história. Eu sabe pensei em que fazer era- história Meus ainda. professores eram... Eu tive um professor durante 4 anos do ensino fundamental, assim, que foi a mesma. E ela era péssima. Tipo assim, ela então era sem problema. condição. Aí depois, quando eu tive uma boa professora de história, acho que no 6º ano, assim, aí mudou. Eu falei, putz, não é que eu não gosto de história, é porque a forma como eu tô aprendendo que é ruim. É isso, cara. Eu tinha que ficar decorando as coisas, e depois eu entendi que história não era sobre decorar, era Sobre- você sobre conectar aprender, fatos, etc. exato. assim. Cara, isso aí que a gente tá falando agora é muito relacionado sobre o estudo em maestria, né? Que o pessoal chama, que é você conseguir dominar um assunto antes de ir pra próxima parte, né? Que na faculdade eles fazem um pouco mais isso que a ADP, né? Mas no Exato. colégio não tem DP por algum motivo, né? Cara, é muito distante, né, a DP da escola. É um ano inteiro, entendeu? Na faculdade já é melhor, porque geralmente são semestres. Já fica um Fica pouco DP, melhor. eu não... DP, pô, o cara é tão brabo que ele nem sabe o que é DP, tá ligado? Nunca passou por Não, esse problema. É minha recuperação, entendeu? Assim, Ah, a tá. gente chama de Quando você dependência? dependência, dependência. É recuperação dependência. Na faculdade, como a gente trabalha com períodos, né? Geralmente a faculdade brasileira é por períodos. Medicina são 12 períodos, por exemplo. Então, a cada 6 meses, eles filtram quem vai passar pro próximo nível. Na escola é uma merda, porque é o ano inteiro. Não, e se você, tipo, não passa em, sei lá, biologia, aí, pô, meio que você faz uma recuperação meio fuleira ali e tal, acaba passando e tal. Mas é algo que você devia ter ficado pra trás em biologia, passado em matemática. Cara, isso é um dos maiores problemas de educação no Brasil hoje. Assim, a gente acabou tendo um sistema. Aí onde continuando, né? Além desse sistema ser muito coletivo, ele acaba justificando muito questões que não deveriam ser justificadas, cara. Tipo, o aluno que não conseguiu absorver as competências de um primeiro ano, ele não deveria ir pro segundo ano e ponto, pô. Tipo, não é nenhum grande problema, entendeu? Tudo bem, a escola poderia ser melhor, a escola poderia perceber isso no meio do ano, etc, beleza. Mas uma vez que não percebeu, tem que reconhecer que não percebeu. E para não atrapalhar o processo dos outros alunos que conseguiram aprender, cara, o cara teria que repetir o primeiro ano mesmo, para ele conseguir aprender o que faltou. Aí isso não acontece. A educação brasileira ela abraça demais às vezes situações que, cara,
o aluno realmente Tinha que ter precisaria. uma Rosemary lá pra deixar o filho dela, que é minha mãe. Tinha que ter uma, Regidiano, pronto, né? tinha que ter uma Rosemary lá. Faltam mais mães Rosemary. Meu filho não vai passar, Aí, mãe, porque obrigado. ele não tá pronto pra passar. Boa, Rosemary. Não, mas eu acho que assim, o que deveria acontecer é você meio que passar de ano, mas passar em matéria, né? Ao invés de anos. Como um todo. Sabe que eu tenho um Boa. trauma? Deixa eu contar um trauma aqui. Eu, quando Fala aí. tava... Eu sempre estudei em escola pública e eu, quando passei no Colégio Federal, na FMG, eu fiz uma provinha de inglês pra medir em qual sala que eu ia. E aí, eu decorava o inglês lá que eu resolvi na prova, tipo, eu não sabia falar nada Aham. nada de inglês quando eu Sabia fui as pro ensino palavras médio. só, né? Sabia as palavras que eu decorava. Aí fiz a prova e fui pro nível 2. Aí chego no nível 2, Porra. a professora Porra. falando inglês. Cara, eu não entendi uma palavra que ela tava falando. Deu ruim. E aí, eu fiquei com muito medo, tipo assim, cara, se eu não passar em inglês, eu vou repetir de ano. E aquilo me... Cara, eu fui conversar com a professora, eu chorei. Eu pedi pra professora, não tem condições de ficar nessa aula. Me E ela volta. tinha medo da coordenadora. Ela foi lá e não conseguiu me trocar, tipo, de turma. Nossa, bicho. E aí, cara, eu podia ter tomado um trauma muito grande, mas só que o que eu fiz na época foi aprender todo de inglês. Tipo, cara, eu estudava Caiu todos de os cabeça dias. em inglês, E né? aí foi onde que realmente eu comecei a melhorar, mas poderia ter se tornado um trauma pra mim. Mas foi muito por conta desse medo, tipo, cara, eu vou ter que repetir de ano, repetir todas as matérias por conta de inglês, que eu não posso ser trocado. Enfim, porque também, na escola que eu estudava antes, tipo assim, a professora não falava nada. Então, assim, isso me trouxe um trauma muito grande. Eu acho que faz muito sentido o que você falou, né? O Faz, cara pô. tem que repetir todas as matérias por conta do... Cara, de eu não uma, sabia né? inglês. Eu acho que vem muito desse negócio que até a gente estava falando no outro episódio que a gente gravou, que as escolas, acho que por uma questão logística, agrupam a galera meio que por idade, né? No fim das contas, questão de série e tal, tudo mais. Quanto acho que tinha que ser um processo mais parecido com o da mentoria, assim, né? Onde no começo do ano faz um simulado com todo mundo, entende o que cada um tem que fazer e tal, e pô, meio que vai fazendo as aulas que as pessoas precisam, né? Não as aulas que... Cara, assim, o mentor vai construindo essa trilha com cada aluno. Isso é muito foda, porque, pô, eu tenho um aluno que, cara, eu pego pra mentorar e, cara, eu falo, ó, primeiro mês a gente não vai ver nada, só matemática. Porque tá muito claro que você tem um abismo aqui em matemática pra gente subir antes da gente se preocupar com biologia, com química, com física. E matemática é 3 vezes mais importante que biologia, física e química, né? Porque cai 3 vezes mais questão. Porque, exatamente, na matemática são 45 questões só de matemática. Biologia são 15, química são 15, física são 15. Então, assim, às vezes é só esses ajustes finos mesmo que, cara, já geram uma mudança bizarra na jornada do aluno. E o que eu levo sempre hoje pra escola, cara, isso não é caro, entendeu? Isso não é caro, assim. É relativamente até barato. A escola investe, gasta muito com muita coisa, bem mais cara do que botar o aluno para ser mentorado individualmente por um mentor que conhece toda a jornada, que vai acolher esse aluno, que vai fazer isso aí com ele. Qual foi a escola que você estudou, cara? Cara, Salesiano São José, assim, sou fã de carteirinha, porque tive alguns desafios, enfim, acho que muito por culpa minha, mas foi uma escola que teve bons professores que, tipo, não tinham pena de me desafiar, entendeu? E eu acho isso muito bom. Eu que dei minhas erradas ali, às vezes eu queria me desafiar em coisa demais, eu não sabia dizer não, por falta de maturidade. Faltava a mentoria na escola. Hoje tem, inclusive. A escola hoje é nossa cliente. legal. Parabéns pro Salesiano de São José Parabéns, por seguir então. nesse caminho. Ô, Pedro, mas eu queria saber assim, cara, situação hipotética aqui. Vai lá, mano. Compramos Lá vai. compramos o Salesiano de São José Vamos agora. comprar o mano. Salesiano, mano. Compramos. A gente tem que virar padre, mano, pra comprar o Salesiano. Eu e tu aqui, a gente fechou. Ao vivo. A gente fechou com o nosso padre Salvador da Educação e, cara, compramos Felipe o Salesiano. é o padre, né? E aí, o que tu faz, cara? Tu virou o gestor da parada ali, você vai ter que fazer aquela virar a melhor escola que aprova no Brasil aí, aplicando os métodos da mentoria. Pô, tem dinheiro, tem recurso. O que tu faz? Cara, Síndria Acertou e a mentoria. Ele entendeu? entendeu, acabou, fechou. Acabou. Tchau, galera. Pode ir pra casa, é isso. Vai ganhar Não, mas- muito dinheiro ele vai conseguir gerenciar bem o dinheiro como? Com a Tangram. É isso Pô, aí. genial, Acabou. genial. Acabou. Não, e a turma toda tem que estar Tangram também nesse pacote, entendeu? Todo mundo fazendo o aprendizado em todos os lados, mais otimizado não, possível. total, em todas as perspectivas, mas vai lá, falando sério, assim, o que a gente hoje fala que, cara, assim, vai ser natural, acho que vai ser um processo bem natural, da escola começar a construir turmas menores, para que nessas turmas menores os professores consigam estar mais perto desses alunos. Isso provavelmente pode ser muito caro, naturalmente, né? Porque você ter tanto professor para tanta sala, bicho, é um pouco desafiador. E aí onde é que a gente vai resolver bem esse problema? Muito provavelmente tendo essa equipe de professores, talvez, não tão experientes, que podem ser, inclusive, turma recém-saída da matemática, das faculdades federais,
e tendo aquele professor mais experiente, meio que sendo mentor desses professores, e permitindo que esses alunos também tenham mais tempo livre de estudo em sala mesmo até, cara. Quando eu falo tempo livre, não é se vira, vai para casa sozinho, não. Às vezes o horário de matemática na escola pode ser o aluno sentado sozinho na sua cadeira estudando matemática, ele mesmo. O professor tá lá em pé, cara, esperando alguém levantar a mão e dizer, professor, vem cá me tirar uma dúvida. Sabe? Então, assim, a gente vê muito esse próximo passo da educação, onde a gente vai permitir que o aluno desenvolva mais o processo por conta própria e o professor seja um auxiliar. Sim. O professor seja um mentor na jornada e, claro, a plataforma, o aluno tendo mentor não só de matéria, mentor de química, de física, de biologia, de matemática, mas esse mentor que a gente tem hoje, um mentor de estratégia, de acolhimento socioemocional, de referência, né, enfim, de motivação, de engajamento. Cara, então, na 42, eu aposto muito nessa tese. Na 42, lá onde eu fiz engenharia de software e tal, eles têm muito essa pegada de fazer os próprios alunos virarem mentores, assim. Você acha que isso... Perfeito, cara. Essa, inclusive, é uma excelente saída nesse contexto. Você imagina se o seu aluno do segundo ano pode ser esse monitor/mentor do aluno do primeiro ano e, sei lá, ter uma bonificação de nota. Às vezes até ganhar alguma graninha, entendeu, na escola em relação a isso, sabe? Eu vejo muito essa tese como esse próximo passo, sabe? É isso. E, cara, pro terceiro ano, assim, cara, tipo, pô, a escola chegou, não compramos mais a escola aqui, mas ele chegou e falou assim, Pedrão, agora você vai assumir o terceiro ano na minha escola, velho. Esse é meu sonho, cara. Porra, esse é meu sonho, assim, isso aí é... Pô, isso aí dava pra fazer muita coisa boa. Assim, pensando de forma muito pragmática para o hoje, sério, a gente tem esse sonho de, cara, pegar um terceiro ano, botar mentor pra todo mundo desse terceiro ano e, cara, o que a gente vê muito é, tipo, se essa turma de terceiro ano começar a jornada no final do segundo, entendeu? Terminou o segundo ano, novembro, cara, bora lá. Primeira mentoria aqui, a gente vai se conhecer, cada mentor vai conhecer seu aluno, vai ter essa troca, e a gente vai começar a montar os planos aqui de cada aluno, né, os planejamentos pedagógicos de cada um, e, cara, vamos começar. E a plataforma da mentoria com as aulas, com os materiais, sendo esse grande espaço para que esse aluno já fosse antecipando alguns assuntos, fechando algumas lacunas abertas, meio que assim, preparando o terreno para que o professor da escola, quando entrasse no terceiro ano em janeiro, fevereiro, bicho, deitasse já. Porque a turma já estava em outro nível, entendeu? Então, assim, de forma bem pragmática, bem para o hoje mesmo, cara, a gente tem muito interesse em fazer isso. Escola que tiver um terceiro ano para botar na nossa mão, né? Chama nós aí. Que tá interessado. A mentoria Tangram e Síndria, vamos transformar os teus alunos aí, vai ser bizarro, tu vai virar top 1 da tua cidade e é isso. E ninguém vai entender nada, bicho. Não, ninguém. Cara, vamos dizer que hoje, um terceiro ano, a galera tem mais ou menos umas 5 horas e 20 de aula, assim, né? Por dia. Por dia, no caso. Por dia, cara, né? a carga horária semanal, se eu não me engano, tá em 38 horas. É bem alta, pô. Assim, é muita aula. É muita aula. O cara acaba tendo que ter aula de manhã, 5 dias na semana e 2 dias à tarde, entendeu? É muita aula. É muita aula. E como é que você redimensionaria essas 38 horas, cara? Bicho, assim, principalmente abrindo esse espaço para que horários de aula mesmo, esse aluno pudesse estar sozinho, sentado, ele estudando e de uma maneira guiada. Uhum. Quase que um estudo assistido. Professor lá, levantou a mão aqui, o professor vem aqui na minha... Professor, eu tive essa dúvida aqui, me expliquei. Cara, assim, porque esse aluno precisa do tempo dele para poder estudar, entendeu? Às vezes botar mais aula, com mais professor, com mais questão, não tende a ser a melhor saída, porque o aluno precisa ter o tempo de absorver, de pensar, de refletir aquela questão. Então, eu acho que essa é uma boa solução, que, cara, adoraria testar, né, hoje com algum terceiro ano aí. Cara, no sentido assim, quando você vai ver a galera que está estudando com a mentoria, muita gente estuda de casa, né? Naturalmente, estudando de casa, o objeto principal de estudo é o computador, o iPad tablet, e tal. Isso. E, cara, hoje, como você vê com proibição de celular nas escolas e tal, meio que tem essa coisa meio conflitante, assim, né? Porque a tecnologia, ela ajuda, mas ao mesmo tempo ela te distrai pra caramba, né? Bicho. Como vocês tratam isso na mentoria? Que eu imagino que deve ter vários alunos que falam assim, cara, não consigo estudar porque eu fico olhando a porra do Instagram e não consigo parar, né? Não, total. Cara, essa é uma excelente pergunta, assim. Eles usam pelo celular também? Também, mas bem pouco. Bem pouco, tá. Bem pouco. Cara, pra escola, sério, assim, eu não acho que... Eu não vejo ganho hoje em você deixar o aluno, tipo, estar com o celular, entendeu? Eu acho que é um baita desafio. Cara, existem muitos cases aí já positivos nesse sentido. Agora, eu não me recordo se foi na Escola do Porto, que é uma escola muito famosa. De Portugal? Cara, Escola da Ponte, perdão. Da Ponte. Não sei se foi lá que já rodaram, que já está rodando isso, o aluno não pode mais entrar com o celular, ele guarda o celular num locker e pega no final da aula. Não lembro se foi lá. Eu estou na Alemanha, estou em dúvida agora. Mas o ponto é, assim, existem já testes muito bem validados de que é possível para o aluno ele não ter contato nenhum com o telefone dele ao longo
do dia de aula. E aí, cara, assim, quando você fala em tecnologia, existe uma diferença muito grande no seu celular e tecnologia. Porque, porra, dá pra sala ter um notebook que fica na sala para aquele aluno e você faz tudo que você precisa a nível de TI pra, cara, ele usar só para fins pedagógicos mesmo. Acabou, coisa simples, assim, não é nada muito elaborado. E eu acho que esse é o meu termo ideal, assim, na minha leitura. É isso aí, cara. Que Mas na prática, assim, os alunos acabam excluindo redes sociais, assim, para ter mais foco? O que você isso vê? acontece, mas, bicho, é muito engraçado, assim. Pô, dou mentoria ainda pra alguns alunos, né? E aí, pra muitos, esse ano eu dei pra muitos alunos de 2024. E aí, cara, tipo, beleza, vamos lá, meta agora esse mês, assim, realmente, apagar o Instagram, porque tá gerando ansiedade e tal, show, apagou. Aí dá, 3 dias, e aí? Tudo bem? Como é que tá com a meta? Apagou o Instagram? Não, apaguei, mas ontem eu baixei à noite, só à noite, pra usar um pouquinho. Então você vê que não tem jeito, cara. É meio, cara, assim, irreal considerar que vai funcionar. O aluno tá com o celular pessoal dele, ele vai estar lá no Instagram, é aceitar essa porra. É aceitar isso aí. Conviver com isso também, né? Conviver com isso. E criar um ambiente de estudos que faça ele se engajar para que ele consiga, mesmo tendo o Instagram no celular, render. Agora, um desafio que a gente tem grande, né, é esse estudo muito, assim, somente em casa, e principalmente de um aluno que não tem mentor, que não está sendo acompanhado por alguém, porque, cara, ele se desmotiva muito mais rápido, e aí ele entra no celular e, cara, se perde completamente lá dentro. A gente trabalha várias coisas assim dentro da plataforma, sugerir para o aluno criar um Instagram só para seguir perfis de estudo e tal, mas, cara, a eficiência nunca é tão alta, porque não tem jeito, assim, ele pode só adicionar a conta antiga dele e ficar lá vendo coisa, entendeu? Então é um processo totalmente de amadurecimento desse aluno. O esporte ajuda muito, dormir melhor ajuda muito. Pô, você dormiu mal, você vai usar muito mais celular no outro dia. Tem muito estudo que mostra isso. Então, é trabalhar o aluno como um todo para que ele vire uma pessoa mais forte. Aí, virando essa pessoa mais forte, mais madura, cara, ele vai pegar o Instagram e fazer, porra, bicho, eu tenho que fazer. Eu tenho que estudar física, eu vou parar isso aqui. Aí ele para. Mas é um processo de amadurecimento. Cara, e tem toda essa comunidade do Instagram aí que é orientada a produzir conteúdo, né? Inclusive eu, você, todo mundo aqui produz conteúdo no Instagram, apesar de não ser a indicação pros alunos ser tipo, pô, galera, usa menos aí o Instagram, tá ligado? Mas a gente produz conteúdo de valor, né, bicho? Assim, gente real, falando história real. Então, mas tem um outro lado, que é a galera que produz conteúdo, que você só fica vendo e ficando mais ansioso, assim, né? Então, cara, e aí que tá o problema, assim, acho que não é nem aquele conteúdo... Porque tem gente que fica ansioso, bicho, vendo, sei lá... você correu agora uma baita prova, aí tem gente que vai ficar ansioso vendo isso, fazendo, nossa, eu queria que fosse eu e tal. Cara, é um pouco desafiador, né? Assim, você tá dando um baita exemplo, mas para algumas pessoas aquilo vai ser negativo, porque ela vai gerar uma ansiedade interna a partir daquilo, porque ela queria estar fazendo aquilo. Então, acho que é muito particular. O que eu falo que, pô, é o grande problema é aquele conteúdo, cara, besterolzaço, aço mesmo, tipo, cara, aquela vibe mais TikTok mesmo, tipo, conteúdo completamente... que não gera nenhum valor, nem te inspira a fazer algo. E aí é o que a gente mais vê hoje, cara. Assim, a meninada, assim, turma mais jovem, porra, bicho, conteúdo de milionário andando de jato, avião e pô, mulheres viajando. Cara, aqueles conteúdos que geram só um sentimento meio de tipo... Minha vida é uma bosta. Bicho, aí é uma merda. Todo mundo melhor que eu. Eu tô aqui, sentado. Assim, mais um ano de cursinho. Exato, não é aquele conteúdo que te inspira ao desenvolvimento. Porque, pô, eu vejo você fazendo uma corrida, cara, me inspiro pra caramba vendo aquilo ali. Aí isso inspira, me provoca a ser melhor. Mas eu vou ficar vendo, cara, o cara andando de Lamborghini lá, tipo... mas acho que no fim do dia, a rede social, assim, mesmo a gente tendo consciência disso, a gente é um pouco mais velho do que os estudantes, ainda assim gera muita ansiedade. Eventualmente você tá num dia lá ruim, trabalhando, dormiu cara, mal. seu dia tá mal, aí você vê um cara lá no melhor dia dele, que é o dia que ele tá postando, Exato. Isso acaba te afetando de alguma forma. E aí você tem que ter muito realmente autocontrole ali e consciência de que sua vida não é só aquele dia, assim, né? E nem a vida da pessoa que você tá vendo se resume àquilo. Mas, cara, é muito bom, assim, a gente bate muito essa tecla, bicho, durma bem. Se você dormir bem, cara, o seu cérebro ele é muito competente a ponto de conseguir fazer essa leitura muito rápida e não cair nesse viés, entendeu? O problema é que a gente ainda tem uma geração que, cara, cuida mal da saúde, se alimenta mal, dorme mal. Aí, cara, o cara que dorme mal, acorda mal no outro dia, a cabeça dele não consegue fazer essa leitura. Aí ele lê toda errada a situação e fica pilhado. Na época do vestibular eu tinha isso muito comigo. Eu queria ser sempre uma máquina, cara. Eu queria estudar todo dia de 7 às 10. Tipo, por 3 meses lá quando eu fiz a prova aberta da FMG, cara, era 7 às 10 todos os dias. No dia que eu falhava, me sentia merda. Tipo, né? Eu falei, cara, sabe? E eu não aceitava. E aí, isso
eu consegui aprender depois que eu fui um pouco mais velho, comecei até mesmo a empreender, falei, nem todo dia a gente vai estar bem, né? Não, pra consistência, né? E como que vocês conseguem levar isso para os estudantes? São os momentos de live, você acaba compartilhando um pouco com eles, porque eu acredito que, principalmente para a galera de medicina que está lá na high performance, assim, o cara tem que conseguir gerenciar as emoções dele e ter esse autocontrole, porque às vezes o cara tem a parte técnica já muito bem fundamentada, mas o jogo da emoção ali faz muita diferença. Total, assim, o que a gente mais trabalha hoje com esses alunos é trazer os cases dos nossos aprovados de anos anteriores para compartilhar suas perspectivas. Porque não tem jeito, pô, o cara que passa, ele fez um recesso legal, ele tirou 1 ou 2 semanas ao longo do ano, ele parava na sexta-feira à noite, parava no sábado à noite, no domingo à noite, ele manteve o relacionamento, o namoro dele, assim, enfim, tipo, algumas amizades estratégicas que ele via que eram positivas, né, para a jornada. Então, quando a gente leva esse ex-aluno que passou em medicina para compartilhar esses bons exemplos, aí resolve muito, sabe? Assim, o vestibulando faz, pô, pode crer. Tipo, eu vou ganhar. Tá tudo bem, né? Falhar algum dia. Tá tudo bem, e não é nem falhar. É tipo, eu vou me dar tempo de forma estratégica para que eu mantenha o meu ritmo, entendeu? Prevenir, né? Antes também que... Cara, a gente fala muito assim, é saber ser produtivo até no descanso, entendeu? E é foda, mas essa é a real, pô. Eu sei que vocês devem levar isso pras vidas também, assim. Eu levo muito pra mim. Cara, meu final de semana eu penso nele, entendeu? Poucos finais de semana eu deixo ele a Deus dará. Eu calculo, pô, vou fazer isso aqui, ali, aquele. Mas eu penso no meu descanso, assim. Garante aquele futevôlei, aquele crossfit, né? O treinão do cross, já estamos voltando aí, a gente chega lá de volta. Mas enfim, cara, é estratégico, entendeu? Tipo, pô, eu surfo. Cara, você não vai surfar do nada. É baita estratégia você pensar, cara, vou tal hora, enfim. Olhar a onda, ver onde que vai estar tendo. Ver se vale a pena ir. Então, a gente vai ensinando isso pro nosso aluno também. Até o descanso tem que ser refletido. A vida tem que ser muito intencional, cara. Eu acho que essa é a parada, entendeu? Eu, por exemplo, cara, eu às vezes coloco provas de corrida de forma, tipo assim, intencional, daqui 3 semanas, porque eu já me conheço. Eu sei que se eu não colocar alguma coisa lá, eu vou acabar ficando desmotivado, vou ficar só trabalhando. Então, você tem que ir se planejando, né? Prevenir para que você não caia num lugar ali onde... É no limbo, E fique meio perdido ali, né? Fazendo nada, enfim, sem muito objetivo, se a gente já tem essa consciência, imagino que pro estudante ali, pro galera mais jovem, isso é fundamental, né? E eles não têm normalmente, né? Até por serem mais jovens. Cara, e é interessante o que você falou, né? Que a pessoa chega lá e fala assim, cara, tipo, pô, eu dormia na sexta-feira, pô, eu encontrava minha namorada, não era... Porque a imagem que a galera tem é isso aí que ele falou, 10 a 7, estudando igual um nóia, virando noite, mas a realidade quem passa é quem tá dormindo bem. Né? O meu burnout foi decorrente dessa imagem que eu tinha. Pra mim, na minha cabeça aos 15 anos de idade, quem passava em medicina era... Bicho, era robô, entendeu? Não podia namorar, tinha que dormir 3 horas por noite. E eu achava normal eu dormir pouco, pô. Porque eu pensava, porra, eu tenho que estudar muita coisa. Enquanto meus inimigos estão dormindo, eu tô estudando, né? Cara, eu juro que era isso na minha cabeça, assim. Era exatamente isso, sabe? Estudo enquanto eles dormem. Puta merda. Cara, deu muito ruim, galera. Deu muito ruim, não façam. Cara, se você, professor aí, tá assistindo, cara, quer ajudar os seus alunos, muitos podem estar pensando assim, né? Então traz essa mensagem pra eles. Fala assim, cara, o descanso é importante, o sono é a coisa mais importante pra se manter focado na aula. Mano, eu chegava acabado em aula, que eu dormia em aula, cara, é brincadeira. Eu também, tá pô. Aí você vê que não fecha a conta, né? É. Não fecha a conta, tipo, tu fica até tarde. Uma hora a conta chega também, né? Não, chega com juros. Cara pra caramba, enfim. É foda. Eu passava só fazendo besteira mesmo, não era nem estudando, né? Você ainda tava na frente, cara. Cara, ficava vendo o Death Note, mano, vou ser honesto, Death Notezão? Eu lembro que uma vez... Pô, Death Note é antigo assim, então. Pô, mano, tá me tirando, cara. Olha que cara otário, mano. Eu fiz o terceiro... Pô, Ale é um idoso quase, né? Não, então o Balde é mais que eu, né? É cara de 21 anos aqui, pô. Você tem quantos anos? É assim? Não, ao vivo? É, ao vivo, pô. Eu sou de 96. Tu tem 31? Tem. Ah, tá. Eu sou de 96, não formou, né? Você é de 93? 93. E você? Caralho. Eu sou quase 2000, pô. Eu sou 30 de novembro de 99. Caraca, velho. Nova geração aí, convidada. Eu sou de 96, tenho 27. A gente é próximo. Pô, agora, pô, Waldir, tu tá no formal, né, meu? Caralho, bicho, tá bem, pô. Dava 26 total, pô. Dava 26 na moral, pô. A gente tá próximo. Dava 26 na moral, não. O Ale tá mais velho que você faz. Pessoal, a gente tá terminando o Masscast de hoje, então... Vamos embora. Mas vamos falar de uma outra coisa aqui que acontece muito também, cara. A galera tem uma paranoia de esquecer na hora da prova, né? O que são mecanismos que vocês indicam pra galera de revisão, pra não chegar e dar aquele branco? Esse branco vai lá, acabei nem falando sobre isso, assim, falei em partes. A gente, para aprender informação, passa por 3 etapas do aprendizado. A primeira se chama codificação, que ela acontece no hipocampo,
No que a gente tá conversando aqui, são vários códigos que vocês estão falando, eu tô falando, a gente tá absorvendo, fica no hipocampo. Mas Cara, isso aqui é termo técnico, tá? Não é ele sendo fã do Pablo Marçal aqui, não. Pegou o código e tal. É realmente o jeito que a galera fala. Boa. Galera, não Pablo Marçal não criou o termo código, tá, galera? O termo código vem de... Já usava? Já, não. A gente já usava... É termo da literatura... Da literatura científica, bicho. Inclusive o termo é codificação, né? Inglês codification, então, enfim. Pegou o código. Pegou o código, boa. Primeira fase, então, codificação. O que é a codificação de codificação. fato, assim? O que é codificar? Cara, o que eu tô fazendo aqui agora, conversando, o que a gente tá fazendo aqui é uma codificação. Porque a gente tá trocando vários códigos e... Pô, é foda O já. que é o código aqui, né? O código é uma sequência de palavras, Sequência é uma de palavras, uma ideia. É porque a sequência desses códigos, né, eles se juntam para virar uma conexão mesmo, entendeu? E aí isso é o que a gente pode ou não aprender. Então, essa sequência de códigos, a gente pode ou não consolidar. Quando eu consolido, é porque, cara, eu juntei esses códigos, eu mostrei que esses códigos tinham valor para o meu cérebro e eu guardei. Então, o que é que a gente quer fazer enquanto vestibulando? Ou então, a terceira fase é guardar. A segunda fase é consolidar, guardar. Tá, beleza. Que é quando eu mostro que aquela informação foi relevante, tipo, eu vi uma aula de física. Muitos códigos ali que o professor passou, eu vendo aquela aula, cara, cheguei em casa, ou logo no intervalo ali, ou durante a aula mesmo, o professor parou a aula e fez, galera, agora eu faço essa questão. Cara, é essa hora que eu vou consolidar aqueles códigos. É nessa hora que, tipo, eu tô forçando meu cérebro, fazendo active recall do que o professor falou, e o cérebro tá entendendo, porra, peraí, tá usando. Tá pegando vários códigos, meio que conectando tudo, assim, né? Que é o que conectando, tô gerando raciocínio, né? Raciocínio é isso, cara, é juntar códigos. Então, tô juntando esses códigos, tô raciocinando essa parada, tô resolvendo questões, isso que é legal, porque é muito ruim estudar por resumo. Ou porque é muito ruim estudar só grifando as coisas. Cara, porque você não raciocina tanto fazendo resumo. Muito superficial, né? É muito superficial. Pô. O lance é, o resumo, pô, é o código que você quer que seja. Você escreve o que você quiser escrever ali, entendeu? O que tiver na sua cabeça você vai escrever. Quando você vai fazer questão, não. É o código correto para resolver a questão. Se eu errei, eu corrijo. Então eu reconsolido o meu código, entendeu? E aí, beleza, essas são as duas primeiras etapas. Cara, sobre isso que você acabou de falar, o Andrew Huberman, tá ligado? Lá do Huberman Podcast, ele fez um episódio falando só sobre teoria do aprendizado. E, cara, ele analisa todas as pesquisas, vê a validade delas e tal. E, cara, esse negócio de grifar não serve pra nada. O cérebro não reconhece, pô. É mecânico, pô. É uma parada completamente mecânica, tipo... Não muda nada pro cérebro você ter grifado alguma coisa. É igual copiar do quadro. A página inteira, né? Não muda nada. Depois que vai jantar. Vai fazer nada. Ou tipo, copiar do quadro, mesma coisa, assim, não tem resultado nenhum assim. É melhor não fazer nada. Nenhum. E é bem legal esse estudo, assim, ele mostra... Tem vários estudos, mas um dos que eu acho que ele deve ter levado lá. Mostra que quando você, cara, sei lá, você sai de uma aula e você resume, você sai com uma metacognição altíssima. Você acha que você é um monstro. Entendeu? Você acha que você virou o Einstein naquele assunto. E quando você sai da aula e vai fazer questão, você sai com a pior metacognição de todas. Assim, tem um estudo muito famoso, agora eu vou esquecer o nome Cara, dele. eu acho que é exatamente isso que ele falou. É muito famoso. Esse foi um estudo assim, que mudou a neurociência do aprendizado. Porque todo mundo achava que ao sair da aula, fazer um grande resumo da aula era o método de estudos, entendeu? Era universal essa parada. Então, tipo assim. Aí ele chegou lá e ele viu... Bem, eles fizeram essa análise só no contexto aí pro público, que é tipo assim, pegava uma galera que assistia aula, exercício, fazia a prova final. Exato. É esse daí, não é? É esse daí. Aí tem um outro que fazia, tipo, pô, aula, prova final, e um outro que era uma aula, exercício, prova final. Aí tinha um mapa mental, eram 4 grupos. Tinha você não lembra. Mas aí, tipo, a galera que assistiu aula, meio que a mesma aula 4 vezes, chegava e falava na prova assim, cara, eu tô imenso, bichão. Eu vou dominar essa porra, eu vou esculachar. E aí o cara que só fez uma aula e 3 vezes exercício, fala assim, tipo, bro, eu tô fudido. Eu vou zerar essa merda. E o cara sempre outperforma o maluco que fez. O cara que fez exercício sempre ganha do cara que só assistiu aula. É isso aí. É bizarro, pô, é bizarro. Esse estudo mostrou que o mapa mental é um bom método, porque o mapa mental ele gera active recall, porque você tem que ir juntando os conceitos e fazendo eles, cara, gerarem conexão entre eles e tal. É um método legal. Mas o melhor de todos é fazer questão, porque gera mais esforço, mais raciocínio, mais active recall, então consolida mais. Se você aprender com os erros, né? Se você só faz a questão e não corrige depois, não adianta nada. Tem que corrigir, boa. E aí vai lá, na AM, cara, tudo é resolução em vídeo, entendeu? Para que o aluno veja bem como é o processo, entendeu? De resolução daquela questão. Mas qual é o ponto? Por que o branco acontece na prova? Porque o nosso cérebro é uma baita máquina da economia de energia.
E aí, cara, não basta eu ter visto a aula, feito um bom QTQ depois, ou seja, consolidado, dormido bem, porque isso é muito doido, cara. O nosso cérebro, 90% da consolidação não é acordado, é dormindo. Então, na consolidação, eu acendo a faísca, entendeu? Mas a fogueira pega fogo de fato e a coisa acontece quando eu tô dormindo, entendeu? Então é muito engraçado isso. Não adianta você fazer um bom processo de estudo e dormir mal. Então, e a gente tem dificuldade de acreditar nisso, né? Tipo total, assim, pô, é bicho, muito difícil é muito acreditar doido, nisso. assim. O ser humano tem um livro muito foda de um... Inclusive, tem um podcast ou mais do Hilberman falando sobre esse livro. Inclusive, tem um podcast com Matt Walker, que é o escritor do livro Por que Dormimos. Cara, esse livro é animal, pô. É animal, assim. Vai, dá um guia rápido aí pra galera. O que tem que fazer pra dormir? Eu te ajudo, que eu já sou nóia também. Ah, boa. Cara, resumo da ópera, a higiene do sono começa assim que você acorda. A higiene do sono começa, tipo, na hora que você acordou da sua noite de sono, já começou a higiene do sono. Mais acordado você fica durante o dia, melhor você dorme durante a noite. Melhor né? você dorme e quão mais cedo você se expõe a desafios. Vai lá, o sol aumenta seu cortisol. Tudo que você puder fazer difícil, faça no começo do dia. Por quê? Você vai fazer seu cortisol subir logo no começo do dia. Eu faço isso, Quanto mais você subir seu cortisol logo no começo do dia, mais você vai consumir, vai lá, o seu tanque de cortisol, e à noite ele vai estar mais baixo, ele não vai conseguir subir muito. Porque o que mais atrapalha o nosso sono de qualidade da noite é cortisol, cara. Cortisol alto, a gente impede de sinalizar o nosso principal hormônio do sono, que é a melatonina. Então, se eu tenho um cortisol alto logo de manhã, é uma consequência natural que ele vai estar baixo à noite. Se ele está baixo à noite, cara, vou subir muito minha melatonina, vou sinalizar ela, vou sensibilizar ela e vou dormir bem. Por isso que, cara, reuniões chatas, trabalhos mais cansativos mentalmente, cara, bota logo no começo do dia. E a melhor de todas, a atividade física. O que mais faz a gente produzir cortisol é um treino de alto estresse. Na academia, no crossfit, na corrida, um treino de alto estresse. Então, cara, esse que eu passo. Um que cola muito pra mim, cara, é esse de acordar e tomar um sol na cara, assim. Quando eu li essa parada, eu falei assim, sol na cara, bro, serve pra nada. Só que aí, cara, eu comecei a fazer essa parada, é bizarro como te regula o ciclo circadiano, pra você sempre acordar na mesma hora, dormir na mesma hora. Perfeito, bicho, perfeito, é isso aí. Acho que o Hilberman fala assim, tudo que você puder fazer que aquece o teu corpo de manhã faz, né? Então, exercício, comer um negócio. Aí, um outro que eu acho que é forte é esperar uma hora pra tomar o café, né? Porque eu... Você não sabia como que é? Mano, é porque quando o que faz você ficar dormindo é a adenosina, talvez? Não, a adenosina sinaliza o cansaço. Isso. E aí... E vai construindo durante o corpo, e aí quando você dorme, ele vai, baixando pra você não ficar cansado durante o dia. Aí você acorda, fala assim, tô meio cansado, deixa eu tomar um café. Só que na hora que você acorda, o teu corpo demora 1 hora ainda pra acabar com o resto da adenosina. E aí você toma o teu café. E aí é bom tomar o café de manhã, assim, faz você regular, você fica mais acordado e tal, mas tem que sempre esperar 1 hora. Vai lá, assim, o que é interessante, ao mesmo tempo que o café não pode ser assim que você acorda, é pior ainda se você tomar o café após as 3 horas da tarde. Nossa, então eu tô bem mal. Pois, cara... Então tem que ler o livro, bro. Mas o resumo a cafeína, que se chama trimetilxantina, o composto, tem 8 horas de meia-vida útil. Então, cara, matemática básica, se eu tomo uma xícara de café às 4 da tarde, à meia-noite, 8 horas depois, eu vou ter metade da xícara de café no meu organismo. Cara, uma xícara de café normal tem 80 mg de cafeína. Isso dá um bom pump ali. Você deitar de 11 horas da noite, tendo ainda 40 mg de cafeína no sangue, é bastante coisa, assim. Vai impactar teu sono. Entendeu? E vai acabar com o teu sono REM, que é quando o seu cérebro faz a consolidação. Cara, perfeito. Olha que coisa linda, maravilhosa. Uau! Bom demais. E aí, pra fechar, a sua pergunta do branco na prova, pô. O cérebro, mesmo que ele consolide, ele joga fora muita coisa que foi consolidada. Porque você vai lá, se você consolida, meio que você garante que você vai ter ali por 3 meses, digamos, por uma janela de tempo um pouco maior. Porque a memória de curto prazo do hipocampo é de 24 horas, dormiu, apagou. A do córtex já dura um pouquinho mais. Só que também não é eterno. Aí é por isso que, para não ter branco na prova, você tem que fazer muito simulado, muita prova, para você ficar reconsolidando. A ciência chama isso de ativação. Você ficar ativando aquilo que você já consolidou previamente. Aí, cara, fez isso, esquece. Aí tu não tem branco na prova por nada, bicho. A não ser que você tenha uma crise de ansiedade na prova, você não vai ter, não. E tu é do fã-clube do Fast Card ou não? Fast Card? Flashcard. Flashcard, cara, boa pergunta. Bicho, para Enem, eu juro, eu não usei um flashcard para passar em medicina para entrar na medicina. Agora, dentro da medicina, eu usava muito flashcard. Muita memorização, né? Exato. Porque o lance do Enem, bicho, que é punk isso. Cara, o Enem é uma prova de muito know-how científico. Você tem que entender a ciência, bicho.
Tipo, na moral, o Enem é muito bom. O Enem é uma prova foda, linda. Assim, tipo, acho que foi melhorando muito nos últimos muito, anos, né? pô, Porque assim, uma antes prova tinha muita bem feita, memorização pô. e foi tirando, assim. foi acho virando que uma prova agora... de competência e habilidade. Você É. tem que se mostrar competente, interpretar bem, saber bem a ciência. Aí vai lá. Tem alguns conceitos na biologia, alguns nomes que, porra, é foda, tem que memorizar. Tem que Aí saber eu o xilema, tem que saber o floema, tem que É. saber a angiosperma. Não, isso aí é o. Meu amigo, vai muito além, então, assim. Então, tem muito nome, cara. Biologia, assim, é um glossário que não acaba. Aí, flashcard é massa. Cara, história. Pô, história, sério, é outro glossário de 1 milhão de revoltas diferentes. Aí, flashcard é massa, pra você pegar o conceito. Mas no Enem ainda o cara tem que memorizar alguns nomes. Poucos, mas tem. Ter referência História e de geografia esse ano eu fiz a prova, pelo menos, mano, não tinha que saber nada só. Era só ler a prova. Assim. Mesmo assim, errei tudo. Mas, cara, a gente. Achei que você falou, acertei tudo, não, errei nada, tudo. pô, não, a prova é foda. Tipo assim, interpretação, mas interpretação ralada, mas a interpretação. Tipo, você consegue só com a questão acertar a questão. Tipo, tem vários Só sinais que ali, mas não tá óbvio, né? Não tá óbvio. É foda, bicho. Assim, é uma prova linda, assim. Bem feito, então. Pô, você acha? demais, pô, Pô, que legal demais. você falar isso. Demais. E a gente bate muito nessa tecla, porque assim, cara, sabe uma coisa que tira o vestibulando da aprovação? É o cara passar o ano inteiro falando que o Enem é uma merda. Amigo, você passar o ano inteiro falando que o Enem é uma merda, qual a chance de você chegar na prova e fazer uma boa muito prova? legal você falar isso, cara. Porque senão o cara fala assim, passou reclamando a da culpa prova, não é pô. minha, a culpa é do Enem. Terceirizou, Pô, cara, terceirizou a responsabilidade total. exato. Alugou o triplex da justificativa. Então ele já passa falando, pai, eu não passei porque a prova é uma merda, a culpa é do sistema. Isso aí. E até trazendo para educação básica, quando você vê a Base Nacional Comum Curricular, eu quando comecei a Tangram, cara, eu peguei, me debrucei na Base Nacional Comum cara, isso é Curricular, muito bom, pô. porque e eu vi a complexidade. Eu, como engenheiro, para entender a Base Nacional Comum Curricular, eu achei muito difícil. Imagina um professor que não está acostumado a ver toda aquela engenharia. Então, muitos professores, às vezes, têm aversão à BNCC, e eu até me arrisco a dizer aqui que muitos, às vezes, realmente não sabem quais são as habilidades de fato, assim, porque é muito complexo. Né? Então, muitas pessoas, não gostam da BNCC. Por que você não gosta? Faz muito sentido o desenvolvimento de habilidades e competências, como a BNCC coloca. O ponto é que, às vezes, tá pouco claro para o professor, para a pessoa que está ensinando, né? É isso, cara. É isso, assim. Hoje há um desafio de traduzir tudo isso, né, para um professor conseguir entregar para o aluno, para que o aluno também entenda que o Enem é uma prova bem construída. A gente tenta ajudar muito com isso, traduzir o que é isso para esse aluno. E olhando sabe? aqui até mesmo para IA, eu imagino que um caminho também que eu visualizo quando eu penso na Tangram é pensar num caminho que não é sobre o conteúdo que eu estou trabalhando, mas sim qual a habilidade está sendo estimulada ali naquela pergunta. Porque se eu trato aquela pergunta como habilidade, putz, não importa o conteúdo que está sendo trabalhado, qual que é a guerra que está sendo falada, mas qual que é a habilidade de fato que ele vai conseguir levar para uma outra questão, né? Total, pô, total. E é muito, inclusive para humanas especialmente e linguagens, cara, a gente fala muito isso, bicho, o estudo é por competência e habilidade, não é por assunto. Porque a prova do Enem é uma prova linda de competência e habilidade. Tipo, ela quer ver se você é competente, não se você sabe decorar a coisa, entendeu? Porque às vezes o cara fala assim, toda vez que cai, sei lá, Revolta... Guerra Fria eu erro. Porra, mas tipo, não é sobre a Guerra Fria, é sobre a habilidade que está sendo tratada na questão, né? Cara, a gente tá chegando nos últimos minutos aqui do nosso podcast, Foi cara. longo, hein, bicho? Estamos aqui há quase 2 horas. Pô, e passa rápido, né, velho? Porra, Ó, eu vou falar, posso aproveitar essa oportunidade pra dar uma vendida aqui na mentoria, fazer um pitch maluco, depois pô. de tudo que a gente construiu aqui? Depois eu te mando o Pix, pô, fica à vontade. Fechado, aí. cara. Então, cara, se você quer levar alguma coisa pra casa desse podcast, eu diria pra você levar, cara, primeiro, você tem que ter o estudo ativo, cara. Você passar tempo, você ou seus alunos, passar muito tempo só assistindo aula, achando que vai lembrar na hora da prova, cara, não vai. O que faz você, de fato, construir e guardar esse conhecimento pra colocar na prova, pra passar no vestibular, é você tá tendo o estudo ativo, que é você fazer muita questão, você se colocar em uma situação que é desconfortável, é ruim errar, mas você tem que fazer isso pra você conseguir estar cada vez mais preenchendo as suas lacunas, melhorando as suas habilidades de fazer prova. Que é o que a gente tá falando, o Enem é uma prova que não é tão conteudista, é muito mais sobre as habilidades, tem que ser bom de fazer. E, cara, é impossível você melhorar em fazer prova se você não passar muito tempo fazendo prova. E a mentoria hoje, cara, traz também um outro lado que é muito importante, que é a parte da individualização do estudo. Então, aquele plano que todo mundo tá seguindo, cara, tem que ser diferente pra todo mundo, senão não vai funcionar, porque todo mundo tem uma realidade diferente, todo mundo passou diversos anos estudando diferente. E através da mentoria, que você tem uma pessoa que já passou, que já teve na sua pele, que já teve os seus sentimentos, as suas inseguranças, e em algum momento também já pensou assim, cara, eu sou burro, eu não consigo, eu não vou passar, e aí, pô, foi lá e perseverou, que é o que todo mundo tem que fazer, cara, seguir o método certo, ter o apoio certo, não desistir e tá cada
dia trilhando mais. Então, pô, se você não tem esse método ainda na tua escola, tal, tem a mentoria para ajudar. E se você tem um filho, alguém que tá nessa situação de vestibular, indico demais aí tá contratando uma mentoria. Não é mentoria, é a mentoria. É a Depois que ele mentoria, falou. cara. Não é, a não é mentoria. qualquer mentoria, é a mentoria. É isso aí, bicho. É isso aí. Bom demais, cara. Entendeu? Só agradecer aí. O cara é rei do pitch, Cara, o cara é velho. muito bom de pitch, pô. Pô, obrigado aí. Pegar Prática, o né? curso aí, E, ô, mano. muito obrigado aí por vir aí no episódio, cara. Cara, E mais fico um feliz Mastercast demais. aí pra vocês, pessoal. Obrigadão, Valeu, galera. turma. Nos sigam aí nas redes sociais. A mentoria tem muito conteúdo bacana nos nossos perfis. Falei ao longo do vídeo, depois mando pro Ale deixar aqui embaixo também. E é isso. Até Valeu. o próximo. Valeu. Valeu.